Ryo acorda cercado por nuvens em pé diante de um anjo. O anjo começa dizendo a ele que ele morreu recentemente, mas ainda não estará indo para a vida após a morte. Em suma, Ryo se tornou a mais recente vítima da infame arma de caminhão. Agora, cabe a Michael mandá-lo para um novo mundo para começar uma vida nova. Segundo Michael, Ryo não receberá nenhuma missão ou grande objetivo especial neste novo mundo. Ele é livre para viver enquanto agrada. Quando Ryo expressa seu desejo por uma vida pacífica e descontraída, Michael não tem objeções. Mas antes de enviá-lo, Michael precisa dar a Ryo uma rápida visão geral do mundo em que ele será reencarnado. O mundo é chamado Fi, uma terra mágica, onde cerca de 20% da população pode usar feitiços amarrados à sua afinidade elementar natural. No caso de Ryo, sua afinidade mais forte é com o elemento de água. Desde que Ryo pediu uma vida pacífica e descontraída, Michael foi em frente e preparou uma casa aconchegante para ele. Como um kit inicial, ele incluiu 2 livros de tutoriais, uma faca e até colocou uma barreira protetora em casa para manter os monstros afastados. Como parte do kit de seu iniciante, Michael forneceu a Ryo uma casa de gelo abastecida com comida suficiente para durar 2 meses, garantindo que ele não enfrentará a fome tão cedo. Além disso, Michael incluiu um guia contendo informações detalhadas sobre todos os monstros Ryo poderia encontrar na região. Embora isso seja útil para lidar com as criaturas de uma floresta mais tarde, o foco atual de Ryo está em testar suas novas habilidades mágicas. Ele sai para fora e grita água feitiço, o que forma instantaneamente uma esfera de água na mão. A magia acaba sendo muito mais simples do que ele imaginava. Ainda mais surpreendente, ele pode lançar o mesmo feitiço apenas visualizando a bola de água. Assim, dizendo que o encantamento não é realmente necessário. Agora que ele confirmou que pode usar magia, ele vai direto para a casa de banho e começa a encher a banheira com água. No entanto, ele rapidamente percebe um problema. Ele só sabe produzir água e não há como desfrutar de um banho que não está quente. Então ele sai e tenta formar um incêndio para aquecer a água manualmente. A única questão é que ele não tem ideia de como iniciar um incêndio dessa maneira. Depois de um tempo, ele desiste e deita-se de costas na derrota. Mas enquanto ele olha para o sol, uma ideia o atinge. Ryo pega uma bacia, enche de água e começa a se concentrar nela, tentando comprimi-la enquanto puxa o calor. Lentamente, o gelo começa a se formar. Com um pouco mais de esforço e prática, ele consegue moldar o gelo em uma lupa improvisada. Ele aproveita a luz do sol para iniciar um incêndio. Com o fogo finalmente indo, ele aquece o banho, que estava cheio de água gelada. No final de seu primeiro dia, ele finalmente conseguiu relaxar e desfrutar de uma imersão adequada. Agora que ele é dominado fazendo gelo, Ryo percebe que o oposto também deve ser possível. Se ele puder remover o calor para congelar a água, ele deve poder adicionar calor para criar água morna. Isso se torna seu próximo objetivo, algo que ele precisará praticar nos próximos dias. Na manhã seguinte, quando Ryo toma café da manhã, ele começa a pensar. Com apenas 2 meses de fornecimento de comida de Michael, ele sabe que precisará caçar em breve para reabastecer. Mas ele duvida que uma mera faca seja suficiente para afastar os monstros da floresta, então ele resolve começar a praticar sua magia de ataque. Sua primeira tentativa é lançar uma bola de água em uma árvore. E funciona exatamente como ele imaginou. Mas um pequeno toque de água não fará muito em uma luta real. Ele se lembra de uma maneira de aumentar a força da água, então reúne outra bola, desta vez comprimindo a água em um ponto focado para obter mais pressão. A ideia é sólida, mas seu controle ainda não é forte o suficiente. Seu jato de água mal tem mais energia do que uma pistola de água de brinquedo. Ryo se lembra de algo que Michael mencionou antes de sua reencarnação. A magia depende muito da imaginação. Quanto mais clara a imagem em sua mente, melhor o resultado, e ele só precisa continuar refinando através da prática. Após vários dias de treinamento sem parada, os jatos de água de Ryo estão começando a tomar forma e parecem decentes. No entanto, eles ainda estão longe de ser poderosos o suficiente para derrubar um monstro. Ryo também descobriu como produzir água quente, permitindo que ele desfrute de banhos quentes sempre que quiser. No entanto, ele ainda está trabalhando no final da temperatura, pois seu controle ainda não está perfeito. Na manhã seguinte, ele decide praticar sua magia de gelo mais uma vez. Desta vez, ele tenta evocar gelo diretamente do ar, embora seja difícil, e leva quase 3 minutos para se formar. Ele finalmente consegue criar gelo do nada. No entanto, ao contrário da água, ele luta para lançá-lo com a mesma facilidade. O treinamento de combate não está indo muito bem até agora. Nenhum dos feitiços que Ryo inventou teve muito impacto. Ainda assim, ele passa as próximas horas se esforçando,
praticando sem parar até que ele finalmente cai do esgotamento de mana. Imaginando que ele atingiu seu limite para o dia, ele desiste. Mas na manhã seguinte, assim que sua mana for totalmente restaurada, ele volta para o treinamento. Essa rotina se torna a vida cotidiana de Ryo nas próximas semanas. Graças a todo o seu trabalho duro, ele agora pode criar gelo instantaneamente, tornando-o um feitiço ofensivo confiável, com seu novo conjunto de magia de ataque finalmente pronta e seu suprimento de comida começando a acabar. Ryo se aventura na floresta pela primeira vez para começar a caçar. Ele rapidamente percebe um conjunto de faixas de animais e decide segui-los Pueio, o que o leva a um rio próximo. Ao explorar a área, ele encontra alguns tribunais à beira do rio, algo que ele pode usar para iniciar incêndios, atingindo-o contra a beira da espada. Ele também aproveita a oportunidade para coletar algumas ervas de desintoxicação, caso ele precise delas mais tarde. Mas de repente um rosnado profundo descreve por trás dele. Quando ele se vira, ele se vê cara a cara com um javali menor e congela no lugar. O javali chega a Ryo, mas esta é sua primeira batalha de vida ou morte, então ele entra em pânico. No último segundo possível, ele se encaixa nos sentidos e pula de lado, mal se esquivando da corrida da besta. No entanto, o javali não está terminado, se vira, pronto para atacar novamente. Felizmente, a mente de Ryo o limpa bem a tempo. Enquanto o javali chega a ele, ele rapidamente cria um caminho gelado sob seus cascos, fazendo com que ela escorregue. Sem perder um momento, ele convoca vários picos de gelo acentuados diretamente no caminho do javali, esfaqueando-o e matando-o instantaneamente. Depois de massacrar o javali, Ryo pega o guia de monstros para saber mais sobre isso. Segundo o livro, o javali menor é na verdade o monstro mais fraco encontrado naquela floresta. O guia em si é claramente destinado a iniciantes, portanto, a maioria das criaturas listadas é bastante simples. No entanto, no final do livro, Ryo percebe 2 páginas adicionais que se destacam. Eles parecem que podem conter algo importante. Uma das páginas descreve dragões, criaturas imensamente poderosas, capazes de eliminar cidades inteiras sozinhas. O guia aconselha-se fortemente a fugir imediatamente se ele se deparar com um, pois lutar seria inútil. Dito isto, ultrapassar um dragão provavelmente também não, então encontrar um jogo está acabado. Outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, aparentemente um tipo de anjo caído. No entanto, o livro oferece muito pouca informação sobre eles. O único conselho do livro é simples: se você encontrar um, você está tão bom quanto morto. No dia seguinte, Ryo sai para caçar novamente. Mas, enquanto sua guarda está baixa, um assassino gigante desce para baixo e lança um ataque surpresa. A criatura usa a magia do vento para cortar sua presa com barras nítidas. Ryo não tem escolha a não ser correr, convocando rapidamente os escudos de gelo para bloquear as lâminas de vento. Ele sabe que os falcões são oponentes extremamente perigosos e preferem evitar uma briga. Mas escapar não é uma opção. Isso significa que sua única escolha agora é se manter firme e revidar. Ele levanta a mão e lança um fluxo de jatos de água, mas o falcão evita habilmente o ataque e mergulha nele, usando a magia do vento para atacar. Ryo, no entanto, reage bem a tempo, formando um escudo de gelo que corta o falcão através dos olhos e o envia colidindo com o chão. Momentos depois, o falcão recupera a consciência. Embora tenha perdido permanentemente um olho, leva aos céus para recuar. Mas antes de desaparecer, ele trava os olhos com Ryo uma última vez, gravando seu rosto na memória, porque agora é pessoal. Ryo solta um suspiro de alívio, agradecido por ter saído vivo. Ainda assim, isso está longe da vida pacífica que ele imaginou por si mesmo. Durante a perseguição com o falcão, ele correu tão profundamente na floresta que acabou completamente perdido, vagando até a noite toda. Enquanto ele procura um caminho de volta para casa, ele inesperadamente tropeça em um lago brilhante bem no meio dele. Fica um Dullahan, e pela aparência, a criatura já o notou. Com o tempo, Ryo aprimora suas habilidades através de treinamento implacável, dominando a arte de caçar e preservar alimentos com pouca dificuldade. Sua magia da água se tornou significativamente mais poderosa. Agora ele pode conjurar lençóis de gelo nítidos e bate-los em um instante. Até seus jatos de água atingiram novas alturas, cortando sem esforço a pedra sólida. Nesse ponto, suas proezas de combate se tornaram formidáveis. No entanto, a magia do gelo não é a única coisa que Ryo tem praticado. Desde seu encontro com o Dullahan, ele se aventurou na floresta todas as noites para lutar. Estranhamente, o guia de monstros nunca mencionou Dullahans. Ou eles não são classificados como monstros ou são muito avançados para o manual de um iniciante. Independentemente disso, Ryo permanece determinado a enfrentá-lo. Ele corre com sua equipe de gelo e começa a balançar,
tratando o encontro mais como uma sessão de treinamento do que uma batalha real, afinal. O Dullahan o supera completamente em poder e técnica. Ryo faz o possível para se defender, convocando escudos de gelo para bloquear os golpes de entrada, mas, apesar de seus esforços, ele está rapidamente sobrecarregado e derrubado em segundos. Embora o Dullahan nunca tenha falado uma única palavra a ele, Ryo não pode abalar a sensação de que ele assumiu o papel de mentor, tentando moldá-lo em algo mais forte. De repente, o Dullahan levanta sua espada e canaliza a magia da água para prolongar a lâmina. Ryo fica surpreso ao descobrir que também pode usar a magia da água. Depois de mostrar a ele como a técnica funciona, o Dullahan entrega a espada a Ryo e calmamente sai para o lago um dia enquanto Ryo está caçando. Ele é emboscado pelo mesmo assassino Hawk do encontro anterior. Ele não se lembra de ser negro antes. Deve ter evoluído, pressionando-se para ficar mais forte apenas para esse momento de vingança. O falcão desce para Ryo, desencadeando uma enxurrada de cortes de vento. Em resposta, Ryo evoca rapidamente 5 camadas de paredes de gelo para proteção. Mas agora que o falcão evoluiu, seus ataques de vento são muito mais poderosos, fortes o suficiente para quebrar todas as defesas de Ryo em um instante, e agora uma onda de ansiedade começa a surgir sobre ele. Ryo corre pelo campo, vomitando paredes de gelo, para se proteger de ataques que chegam. Quando ele vê uma abertura, ele se repete com uma saraivada de picos de gelo, mas o falcão os evita facilmente, avançando com uma súbita explosão de velocidade, e essa não é a única surpresa que ele reservou. O falcão solta um grito penetrante em uma frequência que interrompe a magia de Ryo, fazendo com que seus escudos de gelo desaparecessem e deixando-o quase desprotegido. Mas o falcão não terminou, mas paira ameaçadoramente na frente dele, e Ryo sente que um grande ataque está chegando, embora ele não possa prever quando. Momentos depois, Ryo pode sentir a eletricidade no ar, pois um raio é atingido diretamente para ele, e um ataque como esse seria fatal. Mas, felizmente, ele foi capaz de usar um bastão como um haste de raios e pular para longe para se salvar. Enquanto Ryo luta para sacudir o choque remanescente, o falcão desce, com o objetivo de dar um ataque fatal com suas garras afiadas. No último momento, Ryo convoca sua lâmina de gelo e desvia o ataque. Eles trocam vários mais golpes, mas Ryo se lembra de seu intenso treinamento com Dullahan, então ele vê uma abertura na guarda do falcão e leva a espada direto pelo pescoço. Enquanto o falcão cai no chão, Ryo caminha lentamente em sua direção, sentindo uma sensação de entendimento. Ele sabe como é. O falcão perdeu um olho por causa dele, e desde então, foi motivado pela necessidade de provar que era mais forte, se esforçando para evoluir, mas Ryo também tem trabalhado duro para ficar mais forte. E no final, apesar de tudo, o falcão ainda foi derrotado. Depois, Ryo começa a voltar para casa, mas, para sua completa surpresa, um dragão aparece de repente diante dele. Lembrando que o livro disse sobre os dragões serem imbatíveis, ele está convencido de que esse é o fim para ele. Mas, para sua surpresa, o dragão fala com ele através da telepatia. Na verdade, não parece agressivo. Ele explica que está apenas passando, procurando um falcão preto que passou pela área. O dragão simplesmente quer saber se Ryo ouviu por perto. Aliviado por o dragão estar hostil, Ryo rapidamente percebe que deve estar se referindo ao falcão que ele acabou de derrotar. Nervosamente, ele pede desculpas e explica que o falcão o atacou primeiro, deixando-lhe nenhuma escolha a não ser revidar e terminar sua vida. O dragão está em choque que um humano como Ryo foi capaz de derrotar um falcão, embora ele não pareça particularmente incomodado com isso. O que realmente chama sua atenção é que a espada Ryo carrega, ele imediatamente o reconhece como a lâmina do Rei da Fada. Para o Rei de Fadas confiar uma arma a um mero garoto, Ryo deve ter feito algo para ganhar seu favor. O dragão gostou de Ryo, e Ryo, ainda sem muito conhecimento sobre este mundo, esperava fazer algumas perguntas. Os dois acabam conversando por várias horas, até a noite, mas a conversa deles é interrompida, pois o dragão diz que deve voltar para casa. Ryo expressa sua gratidão pelas respostas do dragão, e o dragão agradece em troca, dizendo que faz muito tempo desde que ele teve uma conversa tão envolvente. Eles se separam de uma despedida calorosa, mas, enquanto isso, no céu, Michael está analisando os documentos relacionados à reencarnação de Ryo, quando ele de repente vê algo que havia esquecido anteriormente. Acontece que Ryo recebeu uma característica oculta, algo que Michael não viu desde que enviou uma garota para esse mundo há 10.000 anos. No caso de Ryo, a característica é a juventude eterna, e Michael acha isso incomum. Ryo vai para a praia, desejando frutos do mar com salgamento de sal,
mas está chocado ao ver um naufrágio gigante. Ele percebe o cadáver de um homem, o que o deixa triste, mas de repente ouve o grunhido de outro homem, aliviado e feliz em perceber que alguém ainda está vivo. Abel lembra como o navio foi destruído por um monstro marinho gigante, e quando acorda, fica surpreso ao se encontrar vivo. Ele olha em volta e vê seus pertences colocados ao lado da cama, então ele agarra a espada e sai da casa. Rio chega e o cumprimenta. Abel está surpreso que ele não conseguia senti-lo. A julgar pela maneira como Rio está vestido, ele assume que Rio não tem mais nada para vestir. Mas rapidamente, percebe que não deveria pensar mal do homem que o salvou. Ele se apresenta e agradece a Rio por salvá-lo, mas Rio menciona que tudo o que ele fez foi levá-lo para casa, então não há necessidade de agradecer. Ele compartilha a triste notícia de que, infelizmente, ninguém mais sobreviveu. Abel percebe que seus corpos também devem ter lavado em terra. Ele revela que todos eram contrabandistas, então Rio não precisa se preocupar com eles, mas isso choca Rio. No entanto, antes que Abel possa dizer qualquer outra coisa, seu estômago rosna da fome. Então Rio o convida a almoçar. Enquanto come, Abel descobre que Rio não possui roupas, o que o surpreende, então ele pergunta por que não compra roupas novas, mas logo percebe que como Rio não tem dinheiro, ele não pode obter necessidades. Ele acha que pode ter ofendido Rio, mas ele menciona que não há cidades por aqui, então ele não pode simplesmente comprar roupas novas. Abel percebe que deve ter pegado a comida caçando, o que o impressiona, e ele se pergunta se Rio usou a faca para caçar, mas Rio revela que é apenas para defesa e limpeza, porque ele usa magia da água para caçar. Abel está impressionado porque mesmo nas províncias centrais, apenas metade da população pode usar magia, e ele faz parte daqueles que não podem. Rio se lembra de Michael lhe disse que a porcentagem dos usuários do Magic é de 20%, mas Abel não consegue entender seu resmungo. Então Rio diz que não é nada, então Abel pede a Rio que o leve para a costa, pois deseja confirmar algo. No caminho, Abel pergunta a Rio se ele precisa de uma equipe, pois é mágico, mas Rio diz a ele que ele não tem um, que choque Abel, e ele acha que Rio é pobre demais para pagar. Ele diz a Rio que, se eles tiverem algum problema, ele deve deixá-lo pegar a linha de frente. Mas Rio se recusa. Abel insiste que é o mínimo que ele pode fazer, caso contrário sua reputação será manchada por sempre ser o que é salvo, então Rio relutantemente o permite. Quando chegam à costa, ficam chocados ao ver que os corpos se foram. Rio acha que os monstros os comiam, ou a água os levou de volta ao oceano. Abel reflete que, se Rio não o tivesse salvado, ele teria encontrado o mesmo destino, então é grato por estar vivo. Rio observa que ele deve ter muita sorte, e Abel concorda. Abel então menciona que parece estranho que o homem que salvou sua vida o chamasse de Senhor, embora Rio acredite que Abel seja mais velho que ele. Desde que ele solicitou, ele concorda em chamá-lo por seu nome. Isso deixa Abel feliz, pois é assim que todos os seus amigos o abordam. Rio está surpreso que Abel o considere um amigo, mas enquanto pensa sobre isso, Abel informa que ele não conseguiu encontrar o que estava procurando. Rio então pergunta o que planeja fazer a seguir. Abel diz que precisa encontrar seus amigos de alguma forma, e o primeiro passo é chegar à cidade de Lune. Embora Rio não tenha estado lá sozinho, ele acredita que está no norte e que eles precisarão caminhar pelo lado da ilha. Abel então recebe uma ideia e decide recrutar Rio como seu guia. Rio concorda, com a condição de ter pelo menos um dia para fazer seus preparativos. Rio percebe que não será capaz de continuar seu sonho de viver uma vida lenta. À noite, quando ele diz a Abel que ele precisa se despedir de alguém, ele fica surpreso, pois é muito tarde, mas Rio menciona que a pessoa está disponível apenas neste momento. Quando ele sai, Abel se lembra de como ele disse anteriormente que ninguém mais morava por lá, mas ele acha que talvez ele queira prestar respeito a alguém, e talvez ele nem sempre estivesse sozinho na ilha. Mas, no entanto, não é seu trabalho intervir nos assuntos pessoais de Rio. Algum tempo depois, vemos que Rio realmente se despediu do Dullahan, dizendo que deixará a floresta de Rondo por um tempo, mas ele se sente agradecido pelo treinamento que recebeu, que lhe permitiu sobreviver. Ele sabe que ficará ausente por um tempo, então decide usar todo o seu poder em sua última sessão de sparring. Rio avançava com força total, mas o Dullahan desvia facilmente todos os seus ataques, deixando-o exausto. Antes de sair, o Dullahan lhe dá roupas novas, o que faz Rio muito feliz, e prometeu usar orgulho. No dia seguinte, eles finalmente começam sua jornada, e Rio usa sua nova roupa, que se encaixa perfeitamente, mas, a caminho logo encontra um javali menor, então Abel diz para ele ficar atrás dele e observar. Ele cobra o javali, e ativa a habilidade de combate chamada Total Empalamento, que cria um buraco no abdômen do javali,
e ele morre no local, impressionando Ryo. Ele se pergunta que tipo de habilidade é, então Abel acha que um mágico como ele deve ter visto isso pela primeira vez, mas é muito comum para espadachins e outras pessoas que usam armas para lutar. Na manhã seguinte, enquanto retomam sua jornada, Abel ouve um som e notam 2 lagartos no pântano. Abel acha que eles serão difíceis de lidar na água, então eles decidem seguir outro caminho para evitá-los. À medida que se movem ao longo do caminho alternativo, Ryo sente que o povo lagarto os está seguindo. Ele informa a Abel, que percebe que não tem outra escolha a não ser lutar. Ryo diz a ele que há muitos deles, então ele usará sua magia para tirá-los. Abel lembra que ele não tem sua equipe, mas Ryo simplesmente canta um feitiço e mata todos com gelo chocante. Abel. Juntos, eles tiram todo o povo lagarto. Após a luta, Abel pergunta a Ryo sobre o feitiço, observando que os mágicos eólicos que ele conhece só podem lançar um único feitiço por invocação. Ryo sugere que talvez seja diferente para a magia da água, antes que eles retomem sua jornada. Ryo usa magia para convocar água para que eles possam permanecer hidratados. No entanto, Abel percebe que Ryo usou um encantamento diferente do que antes, o que deixa Ryo nervoso, e ele rapidamente muda o tópico, dizendo que Abel deve estar imaginando as coisas. Depois de caminhar um pouco, Abel dá uma moeda a Ryo, e ele fica surpreso ao vê-la, já que é a primeira vez que vendo o dinheiro deste mundo. Então Abel explica que é um florim de bronze usado no reino de Nightly, onde Lum está localizado. Ele explica ainda que nas províncias centrais, cada uma delas de suas próprias moedas, mas todas elas usam as mesmas denominações, e Nightly é uma das 3 principais nações, sendo as outras 2, o Império de Duburre e a Federação Rendelue. Ryo acha o nome Duburre um pouco estranho, então Abel se pergunta se ele tiver um problema com a nação. Ryo esclarece que ele apenas acha o nome um pouco incomum. Ele explica que o nome de uma nação é muito importante para o seu povo, pois eles precisam se apresentar em todos os lugares como sendo de Duburre, o que parece estranho. Ryo admite que não gostaria de se apresentar assim, e Abel acha que está pensando um pouco. Depois de algum tempo, eles finalmente saem da floresta, mas enquanto andam, Abel percebe uma pedra se movendo, então ele se prepara para atacar. Mas Ryo cria uma parede de gelo, que bloqueia a rocha. Abel observa que eles foram cercados quando tropeçaram em um ninho de golem de rochas. Mas Ryo fica surpreso ao ver os golemas de rock. Como ele sempre pensou que eles eram humanoides com armas e pernas, Abel diz a Ryo para ficar lá enquanto ele avançava em direção aos golems, mas seu ataque total de empalamento não tem efeito, pois rapidamente se regenera, o que o choca. Ryo diz a ele que ele tem um ataque que ele quer tentar, então Abel diz para ele ir em frente. Ryo cria 10 camadas de paredes de gelo unidas, e as derruba sobre o golem para imobilizá-lo. Abel fica chocado ao ver uma mágica tão poderosa, mas Ryo menciona casualmente que ele apenas tirou 2 golems até agora, em planos de fazer o mesmo com o resto. Logo eles tiram a maioria dos golems, e apenas um permanece, mas, surpreendentemente, não está se movendo. Então, Ryo pensa que talvez eles desenhem energia do chão, e como é invertido não pode extrair energia da terra. Nesse momento, Abel percebe uma grande pedra mágica presa ao fundo, o que o faz feliz, mas ele deseja que ele possa coletá-la do resto. Mas infelizmente isso não será possível agora. No caminho, a dupla percebe um hipopótamo gigante dormindo, e Ryo se pergunta se Abel quiser matá-lo, mas Abel não tem essas ambições. Ele revela que nunca viu isso pessoalmente, mas parece ser um gigante. De repente eles percebem várias wyvernas se aproximando, que excita Ryo. Eles poderão testemunhar uma batalha de monstros da primeira fila. Abel acha que o gigante está em desvantagem, mas Ryo acredita que não cairá tão facilmente quando as wyvernas começam a atacar. O gigante levanta-se e solta um som alto que os nocauteará, fazendo com que as wyvernas caíssem no chão. Ryo explica que usou negação mágica. À noite, enquanto eles acariciam um incêndio para cozinhar a refeição, Ryo brinca que ele esperava uma partida entre Abel e o gigante, mas Abel diz a ele que isso não está acontecendo. Ele menciona que já ouviu falar de armadilhas em masmorras com efeitos semelhantes, mas nunca viu a negação mágica antes. Ouvir a palavra dungeon excita Ryo, e Abel se pergunta se Ryo quiser ouvir mais sobre eles. Ryo diz que gostaria de visitar uma masmorra, então Abel diz a ele que há apenas uma masmorra nas províncias centrais, e felizmente acontece na cidade a que eles estão indo. Ryo, brincando,
pergunta por que Abel está escondendo essas informações, levando Abel a ficar defensiva, dizendo que não sabia que estava tão interessado em masmorras. Rio continua provocando-o, perguntando se ele mantinha mais informações importantes dele. Então Abel pergunta se ele conhece elfos e anões. Rio diz a ele que ele não, então Abel informa que os anões são ferreiros qualificados e são bons em lutar. Além disso, Lune tem alguns deles. Ele explica ainda que Lune tem apenas um elfo, enquanto o restante é estabelecido na floresta, que eles nunca saem. Não, Rio acha que é assim que ele imaginou, mas Abel não acredita nele, pois nunca esteve fora daquela ilha. No dia seguinte, Rio continua liderando o caminho, e revela que, do outro lado da montanha, eles encontrarão um assentamento humano. Abel se pergunta como ele conseguiu essas informações. Então Rio se lembra de como o dragão lhe contou tudo. Ele diz a Abel que é melhor se ele não conhece, e ele chama sua fonte de conhecimento além da humanidade. Enquanto andam, de repente sentem algo que se aproximava por trás. Naquele momento, um gigante grifão aparece, deixando Abel em choque, que está congelado de medo, mas Rio rapidamente pega um pouco de carne do saco e o joga no ar, e o grifão o pega e voa para longe. Ambos estão aliviados por terem sobrevivido. Abel observa que ele ficou completamente atordoado, enquanto Rio admite que eles podem não ter conseguido se tivessem tentado lutar contra isso. Abel acha que eles não são construídos para combater esses monstros, e ele observa que não há muitos relatos de alguém que se encontra em gigantes ou grifão por séculos, então ele acha que algo está errado com este lugar. Rio acha isso um pouco rude, e ele acha que talvez os humanos não estejam parecendo muito suficientes, então Abel acha que talvez essas montanhas congeladas os mantenham fora do território humano. Enquanto andam, Rio, de repente se lembra de que os Wyverns que atacaram o gigante vieram da direção em que agora estão viajando. Logo, eles veem algumas wyvernas se alimentando de suas presas, e Abel observa que não podem lutar com elas. Geralmente são necessários cerca de 20 aventureiros experientes para derrubar apenas um, e mesmo assim, muitas vezes existem baixas. Rio pensa que, mesmo que tentem evitá-los, provavelmente encontrarão mais ao longo do caminho, e não poderão evitar lutar para sempre. Rio se pergunta se seria mais fácil lutar contra as Wyverns enquanto eles estão no chão, e Abel concorda, pensando que pode usar sua espada com mais eficácia dessa maneira. Então Rio dá um passo à frente para envolvê-los. Ele convoca vários picos de gelo para esfaquear as Wyverns, e Abel segue sua técnica total de empalamento. No entanto, os gritos de Wyvern atraem mais de sua espécie. Rio usa um ataque de gelo de cima para derrubá-los, e Abel rapidamente os termina. Após a batalha, eles colecionam as pedras mágicas. Abel admite que não pode acreditar como foi fácil, enquanto Rio se pergunta se Abel esperava uma batalha de vida e de uma vida, só para fazer seu coração disparar. Nesse momento, outro bando de Wyverns está a caminho. Ambos se preparam para lutar, sabendo que não tem escolha a não ser derrotá-los para continuar se movendo. Depois de derrubá-los com sucesso, eles chegam ao topo da montanha e ficam muito felizes ao ver um assentamento humano do outro lado. Depois de derrotar tantas wyvernas, Rio se sente confiante e acredita que não se importaria se eles se deparassem com mais delas. Mas Abel acha isso ridículo, porque ele acha que seria melhor se eles nunca mais tivessem encontrado essas criaturas perigosas. Abel admite que foi surpreendente como eles conseguiram coletar tantas pedras mágicas dos Wyverns, mas de repente ele para de falar quando percebe que eles viajaram muito para o norte. Embora Abel não tenha noção de onde exatamente eles acabaram, Rio espera nervosamente que eles não tenham entrado acidentalmente no Império de Burri. Mas Abel rapidamente tranquiliza que esse não é o caso, já que o Império está mais ao norte. Rio está aliviado, o que deixa Abel curioso sobre por que ele parece odiar tanto esse lugar. Rio diz a ele que ele não tem nada pessoal contra o Império, mas ele simplesmente não gosta do nome, que Abel acha bastante estranho. Nesse momento, Rio percebe uma estrada cortando a paisagem e Abel observa que está correndo para o leste a oeste, então ele olha em volta com cuidado e reconhece a área. Rio o encontra perdido em pensamento e pergunta se está tudo bem. Então, Abel explica que, se seguirem a estrada para o oeste, em breve chegarão à cidade de Kailat. Esta notícia excita Rio, porque ele realmente espera dormir em uma cama adequada. Mas Abel pensou que Rio queria lutar ainda mais Wyverns. Rio explica rapidamente que essas são duas coisas completamente diferentes. Abel menciona que a comida na cidade de Kailat é deliciosa, e insiste que Rio deve definitivamente experimentá-la fora. Isso deixa Rio ainda mais empolgado em visitar esta nova cidade. Um tempo depois, eles chegam a Kailat e vão para uma taberna próxima. Enquanto estão sentados lá, Abel sugere que Rio deve se registrar na Guilda dos Aventureiros,
mas Rio não tem ideia do que isso significa. Abel explica que o registro da guilda servirá como sua identificação, permitindo que ele entre em diferentes cidades e países sem pagar nenhuma taxa de inscrição. Abel diz que, quando chegaram à cidade, ele atuou como fiador de Ryo e pagou uma moeda de prata como taxa de inscrição. Mas Ryo pergunta brincando se fazia parte de um plano sorrateiro para torná-lo um servo. Abel continua tentando convencer Ryo a se juntar à guilda, explicando que eles podem vender pedras mágicas e materiais monstruosos por um bom preço. Caso contrário, Ryo teria que se tornar um alquimista para usar essas coisas, o que seria um enorme aborrecimento. Ryo está surpreso que eles tenham alquimia neste mundo, mas ele fica chocado ainda mais quando o garçom traz seu prato de arroz curry para a mesa deles. Ele pensa consigo mesmo que, na maioria das histórias de Iski, o protagonista precisa viajar muito para encontrar curry, mas, de alguma forma, já existe neste mundo. Abel pergunta a Ryo sobre o que ele está murmurando, então Ryo diz que não é nada, e dá a primeira mordida, mas é tão saboroso que ele não pode impedir de devorá-lo em segundos. Ryo ordena outro prato e pergunta a Abel se eles têm curry assim em Lune. Abel confirma que eles fazem, ele está feliz que Ryo gostou, e ele admite que era bastante saboroso. Mesmo no dia seguinte, quando eles saem da cidade, Ryo continua a elogiar o curry que tiveram na noite passada, e ele pede a Abel que derrame o feijão sobre as melhores sobremesas da cidade. Abel é pego de surpresa e não sabe como responder, então ele apenas diz que vai pensar sobre isso. Eles continuam sua jornada e depois de passar alguns dias a pé, finalmente veem a cidade de Lune à distância. Quando chegam aos portões da cidade, o guarda reconhece Abel e diz que todos estavam preocupados, pois ele estava desaparecido há meses. Abel explica que ele conseguiu retornar com segurança graças a Ryo. O guarda aperta animadamente a mão de Ryo, agradecido por ele salvar seu amigo. Abel então paga a taxa de inscrição, mais uma vez atuando como garante. O guarda então pergunta se eles estarão indo direto para a guilda, e menciona que os amigos de Abel estão atualmente fora da cidade, mas quando voltarem ficarão chocados ao vê-lo rir. Uma vez dentro da cidade, Abel sugere que eles vão direto para a guilda para registrar Ryo como aventureiro. Como Abel pode ajudá-lo a se classificar, Ryo está curioso e pergunta o que isso significa. Abel explica que os novos aventureiros geralmente começam na classificação F, mas com o endosso de uma classificação B ou superior, eles podem começar na classificação E, ou mesmo D. Ryo rapidamente percebe que isso significa que Abel deve estar acima da classificação B, o que o faz se sentir orgulhoso. Enquanto Abel fica tímido e muda rapidamente o assunto, Abel continua explicando que as classificações mais altas permitem acesso a melhores missões, o que também significa melhores recompensas. Ele recomenda a classificação, embora acrescente que Ryo provavelmente não precisará se preocupar com dinheiro de qualquer maneira, já que eles ganharão muito vendendo as pedras mágicas de Wyvern. Ryo se pergunta se as pedras mágicas são realmente tão valiosas, e Abel explica que elas são realmente bastante raras, vendendo-as de uma só vez ao mesmo tempo pode chegar ao mercado, mas ele confia que a guilda saberá como lidar com isso. Eles finalmente chegam à guilda, onde a recepcionista Nina fica chocada ao ver Abel que ainda está vivo. Logo, todos os aventureiros se reúnem ao seu redor, e Ryo percebe que Abel é realmente bastante popular. Ryo acha que deve dar a eles um pouco de espaço e partidas fora da guilda para apreciar o ar fresco. Nesse momento, uma garota elfa passa por ele e percebe Ryo usando a roupa do rei de fadas. Ela menciona que ele deve ter impressionado bastante o rei da fada. Ryo não consegue responder corretamente, então ela diz que está com pressa e talvez eles se encontrem novamente em algum momento e sai. Pouco tempo depois, Abel leva Ryo de volta para dentro da guilda, onde diz a todos que sobreviveu apenas por causa de Ryo, que em breve estará se registrando como aventureiro. Abel espera que todos cuidem dele. Ryo está feliz por ser o centro das atenções, pois os outros o elogiam por salvar Abel. Seguindo em frente, vemos o processo de registro de Ryo, e Abel diz que deseja recomendá-lo para The Rank. Mas Nina fica chocada, já que esta é a primeira vez que qualquer pessoa de seu partido recomenda um aventureiro. Abel diz que Ryo é muito talentoso, mas Nina diz a ele que ela não tem nenhum problema com isso, embora, de acordo com as regras, eles devam apresentar algum tipo de prova física de força. Abel diz que esperava falar com o mestre da guilda, então Nina vai informar o mestre da guilda sobre o pedido deles enquanto eles esperam na sala de reuniões. Quando Nina compartilha as boas novas, o mestre da guilda corre, ansioso para ver Abel com seus próprios olhos. Ele estava muito preocupado com ele. Ele então percebe Ryo e se apresenta como Uma Glass, o mestre da guilda de Lune. Ele agradece a Ryo,
fazendo-o se sentir um pouco estranho, e Ryo simplesmente diz que estava no lugar certo na época. Abel diz a Ryu que ele quer endossar Ryo para uma classificação, então Ryu pergunta sobre a prova necessária. Abel garante a ele que Ryo é realmente mais forte do que ele. Abel mostra a ele as pedras mágicas, e Ryu percebe que sua cor verde significa que eles pertencem aos elementos do vento. Com base em seu tamanho e brilho vívido, ele suspeita que eles possam ser de Wyverns, o que Abel confirma. Ryu está chocado, achando difícil acreditar que eles conseguiram coletar tantos, já que lutaram que muitas Wyverns normalmente exigiriam um exército inteiro. Ele se preocupa que, se esses monstros atacassem a cidade, isso poderia ser completamente destruído. Mas Abel o tranquiliza. Não há necessidade de preocupação, pois eles encontraram as criaturas ao sul das Montanhas Maléficas. Ryo fica surpreso ao ouvir o nome, então Abel diz a ele que antes, depois que eles encontraram o caminho para Kailate, ele percebeu onde eles estavam. Ryo revela que se diz que ninguém passou por essas montanhas vivas, e até aventureiros experientes não vão para lá, a menos que tenham uma razão muito convincente. Ryo não pode acreditar que eles derrotaram todas essas Wyverns sozinhas, mas agora que ele viu a prova física das habilidades de Ryo, ele não tem objeções ao pedido de classificação. De repente, a festa de Abel, a espada carmesim, chega à guilda. Abel vai conversar com seus velhos amigos, enquanto Ryo sai para terminar o restante do processo de registro. Quando Ryo entra nos escritórios do mestre da guilda, ele começa a se perguntar se realmente merece a classificação D. Ryu explica que, embora Abel seja muito talentoso, mesmo ele não pode derrubar um Wyvern sozinho, então se Ryu ajudou a derrotar vários, ele deve ser excepcionalmente talentoso. Enquanto Ryu pets Ryo nas costas para parabenizá-lo, ele fica surpreso com o quão forte o corpo de Ryu se sente por um mago. Nesse momento, Nina chega com a papelada e se apresenta adequadamente antes de iniciar o registro de Ryu. Ela começa a curta entrevista perguntando o nome dele e confirmando que ele é um mago. Então ela pergunta sobre o elemento mágico dele, e ele diz a ela que é água. Quando ela pergunta onde ele mora, Ryo explica que ele acabou de chegar à cidade. Nina avisa que, nos primeiros 300 dias depois de ingressar na guilda, ele pode permanecer nos alojamentos da guilda. Nina pergunta se ele já esteve em uma masmorra antes, e ele admite que não, então ela conta a ele sobre um curso mensal de Dungeoneering, que oferece um guia completo para novos aventureiros e dicas sobre o que observar. Quando Nina pergunta se ele está interessado, Ryo diz que sim. Ela o deixa saber que o próximo curso começa em 2 dias. E diz que o contratará. Nina diz para ele estar na sala de reuniões no 3º andar às 9 horas daquele dia. Quando Ryo parece surpreso, Nina acrescenta que há um relógio na cidade para ajudá-lo a acompanhar o tempo. Com isso, Nina encerra a papelada. Mas Ryo fica confuso quando diz que é hora de iniciar o registro real. Ela pede a Ryo que coloque a mão dele em um cristal, e o dispositivo cria instantaneamente seu cartão de guilda, que ela então entrega a ele. Nina o parabeniza por se tornar oficialmente um aventureiro registrado. Quando eles saem, ele se sente relaxado porque estava realmente preocupado com Abel, já que as coisas pareciam bastante sombrias em sua ausência. Ele acha que nunca iria querer experimentar isso novamente, o que o faz agradecer a Ryo ainda mais porque ele salvou todos eles. Ele se lembra de que não informou alguém sobre o retorno de Abel, então ele imediatamente pega seu dispositivo de comunicação para fazer uma ligação. Enquanto isso, Abel leva Ryo em uma caminhada, e quando Ryo pergunta para onde eles estão indo, Abel diz a ele que eles estão para obter suas recompensas por ajudá-lo a voltar para a cidade. Abel menciona que quer comprar Ryo algumas roupas novas e uma equipe. Ryo agradece, mas admite que não entende por que Abel continua mencionando uma equipe. Abel explica que é porque ele é um mágico, mas Ryo diz a ele que pode lançar magia sem um vó, e ele também pode usar sua espada em combate próximo. Abel fica chocado ao ouvir isso e pergunta sobre a espada. Então Ryo mostra a ele. No entanto, Abel acha que parece mais uma faca do que uma espada adequada. Ele se preocupa com o fato de ter machucado os sentimentos de Ryo, mas Ryo não se importa. Em vez disso, ele pede a ajuda de Abel, pois ainda há muitas coisas que ele não conhece sobre este mundo. Ryo logo descobre que um dia aqui é de 24 horas, uma semana tem 7 dias, e um mês tem 30 dias, basicamente o mesmo que na Terra. Ele está surpreso ao saber que as roupas também são medidas em centímetros. Parece muita coincidência, e Ryo começa a se perguntar se pode haver algum tipo de conexão. Talvez alguém tenha sido teleportado para este mundo antes dele. Isso explicaria por que tantas coisas são iguais a seu planeta natal. Abel então o convida para seu partido, onde Ryo é o convidado de honra, e ele apresenta Ryo a todos como seu salvador. Na manhã seguinte, Nino caminha com ele e pergunta se ele se divertiu ontem à noite. Ryo diz que sim,
mas admite que está um pouco exausto. Eles logo chegam aos dormitórios da guilda, e quando entram na sala, vem um cara fazendo push-ups. Quando ele percebe Nino, ele fica perturbado. Ela diz a eles que Ryo será seu novo colega de quarto, e os dois se apresentarão como Nils e Edo. Depois de lembrar Ryo sobre sua classe, Nina sai. Nils comenta o quão bonito ela é, enquanto Edo diz que eles deveriam parar de ser tão formais um com o outro. Nesse momento, Nina retorna com outro recém-chegado que também se juntará a eles como colega de quarto. Edo acha que o novo cara parece muito jovem, e Amon confirma que tem apenas 16 anos. Infelizmente, depois de perder os pais, se tornar um aventureiro era sua única opção para ganhar a vida. Nina diz a Ryo que Amon também estará fazendo o curso básico de masmorra com ele para que eles sejam juntos, com os quais ambos concordam. Enquanto isso, o amigo de Abel, Lin, não pode acreditar que um mago poderia criar um escudo de gelo espesso. Ela acha que eles geralmente são muito magros e podem ser quebrados por algo tão simples quanto uma barra de ar. Ela também insiste que usá-lo no ar para atacar um inimigo é completamente impossível, mas Abel diz a ela que Ryo fez exatamente isso. Lin explica que a magia normalmente pode ser conjurada apenas perto do lançador, então nada disso faz sentido para ela. Ainda assim, a sacerdotisa diz que, se Abel está dizendo tudo isso, deve ser verdadeiro. No entanto, Lin teme que, se Ryo se voltasse contra eles, seria um grande problema, ou se ele se juntar ao reino como inimigo, Abel garante que isso nunca acontecerá. Quando eles perguntam como ele pode ter tanta certeza, ele explica que é porque Ryo odeia o nome do reino. No dia seguinte, Ryo está tendo aula de masmorra. O instrutor anuncia que terminou suas lições introdutórias sobre a exploração de masmorras. Naquela tarde, eles se aventurarão no primeiro andar de uma masmorra de verdade. Amon parece bastante nervoso com essa perspectiva, então Ryo o aconselha a não colocar muita pressão sobre si mesmo. Caso contrário, ele esgotará sua energia antes mesmo de começarem a exploração da masmorra. Quando o instrutor pergunta se alguém tem perguntas, Ryo levanta a mão e pergunta se há uma maneira de viajar instantaneamente para uma camada de masmorra que você já limpou. A pergunta impressiona o instrutor, embora ele explique que apenas certas masmorras nas províncias do sul têm esse recurso. Ele acrescenta que essas masmorras não existem em Lune até onde ele sabe, já que ele só ouviu falar deles através de rumores. Amon está impressionado com o conhecimento de Ryo, e acha que não é de admirar que ele tenha atingido a classificação D. Mas Ryo muda rapidamente de assunto, dizendo que acabou de ouvir de outra pessoa. À tarde, enquanto os aventureiros novatos se preparam, eles aprendem que a cidade é essencialmente construída em torno da masmorra. Disseram-se que, a cada poucos anos, o número de monstros dentro aumenta drasticamente em um evento conhecido como o Grande Javali. O instrutor acrescenta que, durante esse período, alguns monstros podem chegar à superfície, e é por isso que eles têm paredes em camadas duplas para proteção. Ryo percebe que a parede externa visa proteger a cidade de ameaças externas, enquanto a parede interna se defende contra monstros da masmorra. Amon, já me sentindo nervoso, acha que parece um desastre esperando para acontecer, mas o instrutor tranquiliza-os de que isso só acontece uma vez a cada poucos anos, e insiste que não há nada com que se preocupar por enquanto. Quando eles entram na masmorra, Ryo percebe que Amon ainda parece tenso, então ele tenta tranquilizá-lo dizendo que estão todos nisso juntos, então não há nada com que se preocupar. O instrutor diz a eles que não há monstros perigosos no primeiro andar, então eles estão livres para explorar a área de partida. Enquanto andam um pouco mais, eles encontram algo e param. Ryo diz a Amon que ele o manterá no lugar com sua magia do gelo, e Amon deve aproveitar a chance de atacar. Eles logo se deparam com uma formiga soldado, e Ryo se lembra do guia para iniciantes que a maneira mais fácil de matá-la é atingindo a base do pescoço. Ele então dispara 8 lanças de gelo para prender a formiga, e pede que Amon vá e termine. Amon corre para a frente, e parado perto do pescoço da formiga, oferece uma greve poderosa que a interrompe, o que o faz se sentir muito confiante em suas habilidades. Ele agradece a Ryo em resposta. Ryo diz para ele coletar a pedra mágica como um troféu de sua primeira expedição. Amon pergunta se isso é permitido, e Ryo explica que, como aventureiros, é natural coletar pedras mágicas. Eles ganham a vida da masmorra, afinal, quando eles finalmente desenterram a pedra, os dois se sentem orgulhosos e felizes com seu sucesso. Naquela noite, eles retornam à guilda para comemorar sua primeira visita de masmorra e sua primeira morte. Nils diz que deseja que eles possam ter álcool,
mas Edo explica que a guilda não serve e também não pode trazer nenhum de fora. Ele acha que provavelmente deve desencorajar os aventureiros a beber. Niels argumenta que as regras são muito rigorosas, pois estão apenas comemorando suas conquistas. Edo muda de assunto, dizendo que está impressionado que eles conseguiram derrotar uma formiga de soldado em sua primeira excursão de masmorra. Aemon acha que eles só conseguiram porque Ryo derrotou a formiga, dando-lhe a chance de atacar, mas Ryo elogia a habilidade de Amon com a espada e diz para ele não subestimar suas habilidades. Niels está feliz por terem conseguido obter a pedra mágica, enquanto Edo pergunta quais são seus planos para amanhã. Aemon diz que quer visitar a masmorra novamente, mas não se sente confiante de ir sozinha, então ele não tem certeza disso. Ryo se oferece para ir com ele e sugere que eles tentem chegar ao terceiro andar, com o qual Amon concorda ansiosamente. Ryo acha estranho que uma formiga tenha aparecido no primeiro andar, e Niels menciona que normalmente apenas os morcegos são encontrados lá. Edo diz a eles que houve relatos de formigas aparecendo no primeiro e no segundo andar nos últimos meses, o que faz Ryo se perguntar por que eles estavam lá. De repente, Abel se aproxima de trás e se junta à conversa, explicando que as formigas podem cavar túneis até o primeiro andar. Ryo acha que os aventureiros veteranos não deveriam se esgueirar em novatos, especialmente porque seus amigos parecem claramente assustados, mas Abel diz que estava apenas compartilhando algum conhecimento especializado para ajudá-los a se sentir mais relaxados. Abel diz aos colegas de quarto de Ryo que, embora Ryo seja forte, ele tem alguns problemas de personalidade, então eles devem cuidar dele. Ryo sente que não deveria estar incomodando assim. Quando eles percebem que Abel é da espada carmesim, Niels rapidamente pula, orgulhosamente dizendo que ele é um espadachim e que Abel é seu herói. Ele pergunta se eles podem apertar as mãos e Abel concorda feliz, enchendo Niels de alegria. Abel então os aconselha a não se esforçar demais, lembrando que a sobrevivência é a principal prioridade de toda aventura. Niels promete lembrar disso, mas Ryo não pode deixar de se perguntar por que Abel apareceu tão tarde no Guild Hall. Abel explica que sua última missão foi mais difícil do que o esperado e levou mais tempo para ser concluído. Ele diz que eles acabaram de voltar, mas os membros do seu partido aparecem e ficam surpresos ao vê-lo lá, pois deveriam se reportar ao mestre da guilda. Abel faz uma desculpa, dizendo que está apenas cumprindo seu dever, guiando os novatos, mas seu amigo Warren o pega e o joga por cima do ombro. Abel chama para Ryo, mas Ryo diz que relatar a missão é importante, e como líder do partido, Abel deve fazer sua parte. Abel não gosta dessa resposta e, brincando, chama Ryo de traidor. Antes de sair, Lin caminha até Ryo e o olha silenciosamente por alguns segundos sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, os amigos de Ryo falam sobre como estão impressionados com a festa de espada carmesim. Enquanto eles elogiam Abel, Ryo não entende por que eles estão tão interessados nele. Enquanto isso, quando Abel está sendo levado ao mestre da guilda, Rihia diz a Lin para não olhar para as pessoas, pensando em como ela estava assistindo Ryo, mas Lin responde que alguém ficaria curioso depois de ouvir Abel elogiá-lo. Abel então diz a eles para não se preocupar. Em breve, eles verão o poder de Ryo para si, os outros apenas pensam que ele está tentando agir de maneira legal. Na manhã seguinte, Amon está animado para voltar para a masmorra, mas Ryo o lembra de levar devagar. Não há necessidade de se apressar. Uma vez lá dentro, eles rapidamente encontram monstros. Ryo dispara lanças de gelo para eles, enquanto Amon, sentindo-se mais confiante, reage rapidamente quando um lobo se choca para ele, cortando seu corpo com facilidade. Outro lobo tenta se esgueirar a Amon, mas Ryo o acerta com mais lanças de gelo, dando a Amon a chance de acabar com isso. A cada luta, Amon fica mais confiante em suas habilidades. Depois que eles terminam todos os lobos, Ryo diz a Amon que sua habilidade de espada o lembra de Abel. Então, ele lembra que Aemon mencionou que seu professor era um ex-aventureiro de sua aldeia. Aemon explica que o nome de seu professor é Kiro, e treinou em uma escola bem conhecida na capital. Ryo diz que acredita que Amon tem potencial para se tornar um grande espadachim como Abel. Aemon, por sua vez, está impressionado que Ryo, apesar de ser um mago, parece tão conhecedor de espada. Ryo explica que costumava treinar com um mentor, mas como seu estilo é original, ele não sabe se é hábil. Ryo pergunta a Amon se ele está pronto para continuar explorando. Amon diz que sim, mas Ryo acha que deve descansar um pouco mais, já que seu estilo de luta ainda parece bastante cansativo. Ele sugere que Aemon comece a correr regularmente para construir sua resistência e lembra como Abel costumava treinar logo de manhã. Ryo acrescenta que mesmo os lutadores mais talentosos precisam praticar duro, o que motiva Amon a se esforçar ainda mais. No dia seguinte, Ryo vai para a biblioteca,
na esperança de aprender mais sobre a alquimia. A recepcionista lhe entrega alguns livros introdutórios, um é um guia para iniciantes, e o outro é um livro de receitas cheio de informações úteis. Depois de terminar a leitura, Ryo acha que precisará de suas próprias cópias se quiser levar a sério a alquimia, embora ele se pergunte o quanto eles podem custar. De repente, a cidade inteira fica escura quando um eclipse cobre o céu, mas algo parece que o mundo inteiro mudou. Ryo sente alguém atrás dele e rapidamente convoca várias camadas de paredes de gelo, bem a tempo de bloquear um ataque de incêndio de um inimigo desconhecido. Enquanto a poeira baixa, Ryo vê uma garota demoníaca. O demônio parece surpreso que um humano tenha sido pego nisso, embora ela acrescente casualmente que isso não importa. Ela vai matá-lo em breve. Pelo poder por trás de seu ataque, Ryo percebe que é uma Akuma. Ele sabe que deveria correr, mas não tem certeza se escapar é possível em uma situação como essa. A garota Akuma forma uma bola enorme de fogo, e Ryo rapidamente convoca várias paredes de gelo novamente. No entanto, ele percebe que eles não estão se sustentando tão bem quanto antes. Ela explode um buraco através da parede e dispara uma bala de vento para ele, mas Ryo consegue se esquivar, evitando um golpe direto no coração. Ela está surpresa que ele tenha sido capaz de bloquear o fogo do inferno e ainda mais chocado quando ele dissipa sua lança de vento. Então ela percebe o manto que ele está usando e percebe que veio do Rei de Fadas. Irritada, ela decide que terá que sujar as mãos e lutar com ele de perto. O Akuma cobra para acabar com ele, mas Ryo não está pronto para desistir. Ele desenha a espada e começa a bloquear seus ataques com determinação. Ela zomba dele por ser muito lenta, então ele acompanha ataques de gelo, mas ela os esquiva com facilidade. Ryo rapidamente percebe que está usando o Wind Magic para se mover em alta velocidade. De repente ela pula no ar e lança um ataque poderoso, mas Ryo consegue bloqueá-lo bem a tempo com sua espada. Ryo acha que, enquanto ele permanecer na defensiva, ela não será capaz de acertar. Ele também sente que seus ataques não são nada comparados ao treinamento severo que ele sofreu com o Dullahan. O Akuma percebe que ele também está empunhando a espada do Rei da Fada e começa a questionar o que ele realmente é. Ela começa a formar um ataque de incêndio, mas Ryo o dissipa com uma lança de gelo antes de poder lançá-lo. Chocada com a velocidade dele, ela se pergunta como ele está lançando tão rapidamente e o chama de monstro com habilidades incríveis. Ela percebe o quão perigoso ele é e o cobra com força total, mas Ryo dissipa todos os seus ataques e a empurra para as costas antes de lançar enormes picos de gelo em sua direção. Em resposta, ela usa o poder bruto para criar duas paredes de concreto do chão, bloqueando todos os seus ataques de maneira eficaz. Assim como a garota Akuma acha que está completamente segura, Ryo lança um ataque surpresa de cima. Machuando o ombro e a bochecha, ele corre para pressionar a vantagem, mas rapidamente percebe que ela já está curada com os danos. Enquanto ele está momentaneamente distraído, ela o envia voando para um prédio próximo. A garota de Akuma acredita que venceu a luta, mas de repente gotículas de água começam a cair do céu. Assim que a tocam, começam a queimar sua pele e ela grita de dor. Enfurecido, ela desencadeia uma onda enorme de glóbulos sanguíneos. Mas, felizmente para Ryo, o eclipse termina bem a tempo. Ela se apresenta como Leonor, mas Ryo já sabe que é uma Akuma. Ela está surpresa que ele esteja ciente da existência de seu tipo, o que significa que ela deveria ter matado ele, mas sabe que é impossível derrotá-lo dentro do prazo. Leonor diz a ele que gostou da luta e espera vê-lo novamente, mas Ryo não se sente o mesmo. Ainda assim, Leonor insiste que eles se encontrarão novamente por causa de quão forte ele é. Mesmo que ela não pudesse voltar, ele pode encontrar outros como ela. Isso deixa Ryo intrigado, percebendo que há mais Akumas no mundo. Antes de sair, ela o avisa para não se matar, porque agora, sua vida pertence a ela. Leonor também espera ser mais forte na próxima vez que eles se encontrarem e de repente desaparece de vista. Ryo se sente feliz por estar vivo e acredita que é tudo por causa dessa túnica. Caso contrário, haveria um buraco no ombro dele. Ele decide que seu próximo passo é comprar esses livros. Então ele sai para retirar algum dinheiro de sua conta. Depois de retirar dinheiro de sua conta, Ryo se sente feliz. Percebendo que é bastante rico por vender aquelas pedras de Wyvern para a guilda, ele acha que não precisará mais se preocupar em ganhar a vida. Mas quando ele volta para o quarto deles, não encontra ninguém lá esperando por ele. Ele decide ir à livraria para comprar os livros de alquimia, mas, a caminho, de repente vê alguns aventureiros que intimidam seus amigos na rua. Ryo ouve o líder dizendo ao grupo de Ryo que eles sempre devem estar prontos para um ataque,
já que os monstros não dão avisos. Mas antes que ele possa terminar seu ponto, Ryo bate os agressores com uma mágica precisa do gelo. O líder deles, Dan, fica com raiva e tenta dar um soco em Ryo, mas Ryo se esquiva facilmente e o atinge com o cabo da espada, batendo com tanta força que ele acaba vomitando. Então Ryo dá poções mágicas a seus amigos para ajudá-los a se curar rapidamente. Ainda assim, ele observa que eles devem estar exaustos e sugere que todos vão às fontes termais para se recuperar. Mais tarde, na primavera quente, Edo cura sua lesão no ombro usando magia de cura. Edo está surpreso que Ryo tenha sido ferido. Apesar de ser tão forte na batalha, Amon pergunta o que Ryo estava lutando mais cedo. Mas Ryo evita a pergunta, dizendo que ele lhes dirá outra hora em que estiver pronto. No dia seguinte, os amigos de Ryo vão para a masmorra e juntos eles conseguem derrotar vários monstros, mas Amon fica ferido lutando contra os duendes. Então Edo usa a menor cura para curar seus ferimentos. Amon agradece a ele, e Nils acha que foi um pouco próximo porque eles sobreviveram por pouco. Então, Edo acrescenta que os arqueiros dos Goblin não devem estar no 5º andar. Nils sugere que eles devem chamá-lo um dia e voltar para a superfície enquanto dividem seus ganhos 3 caminhos, como de costume, o que surpreende a Amon que eles já estão saindo. Nils diz que eles não devem levar mais a sorte. Seu lema é que a sobrevivência é sua principal prioridade, o que faz Edo se perguntar se ele conseguiu isso de Abel. Nils argumenta que é lógico priorizar suas vidas, e todos concordam. Amon então pensa que, se Ryo tivesse vindo com eles, as coisas teriam sido muito mais fáceis. Mas Edo ressalta que uma parte geralmente é composta por membros com níveis de habilidade semelhantes, e eles não são páreo para ele fora da masmorra. Ryo acha que precisa melhorar suas habilidades e transformar suas fraquezas em pontos fortes. Ele não tem outra escolha. Ele também se lembra da incrível velocidade de Leonor durante a luta e suspeita que ela usou a magia do vento para fechar a distância, o que o deixa um pouco ciumento. Ainda assim, ele se lembra de que não faz sentido perseguir o que ele não pode ter. Em vez disso, ele deve se concentrar no que pode fazer. Ele se pergunta se houver uma maneira de se mover rapidamente usando a magia da água, e o primeiro feitiço que vem à sua mente é o jato de água. Ele lembra que já o usou debaixo de água para surgir antes, mas até agora ele não o usou em terra, então decide testá-lo. Ryo cria uma espessa camada de gelo no chão, e tenta imaginar o gelo vindo de todos os pontos nas costas para impulsioná-lo para frente. Ele cria um total de 256 jatos de água atrás dele, mas não é bem sucedido, deixando-o decepcionado. No entanto, ele se assegura que é um trabalho em andamento, e da próxima vez que tentará com mais de 1000 jatos de água, ele decide visitar a biblioteca para ler mais sobre akumas e alquimia. Enquanto isso, Lin lê através dos livros de feitiços proibidos, mas não consegue encontrar nenhuma informação sobre os feitiços que Abel disse que Ryo poderia usar. Ela acha que é impossível criar uma parede de gelo grossa no ar ou no gelo, fortes o suficiente para perfurar as defesas de uma Wyvern. A única explicação que ela consegue pensar é que eles são feitiços originais, mas em sua mente, apenas o mágico do inferno do Império é capaz de criar algo assim. Cira chega e fica surpreso ao ver Lin lá. Lin diz que estava procurando algo, mas infelizmente não o encontrou. Curioso, Lin pergunta se ela estava em uma missão. Cira responde que fez uma missão para a capital real, e diz a Lin que deveria ir agora. O enviado está esperando por ela. Enquanto isso, NYL luta para conversar com Nina. Ela comenta que eles voltaram rapidamente, então Edo explica sobre os Goblins Archer no 5º andar. Quando Nina vê as pedras mágicas, ela percebe que eles estão dizendo a verdade e rapidamente sai para informar o mestre da guilda. Ela agradece a eles por compartilhar informações tão importantes. Nina informa Hugh sobre a recente descoberta, e ele observa que esses monstros não deveriam aparecer até depois do 10º andar, por isso é um sinal de aviso sério. Ele pergunta se há algum partido de classificação B atualmente na cidade. Nina diz a ele que tanto a Espada Carmesim quanto a Brigada Branca estão por perto. Hugh pergunta se a força principal da brigada, liderada por Phelps, está presente. Ela confirma que eles retornaram de uma excursão há 2 dias, para que eles estejam na cidade. Hugh então diz a ela para convocar os 2 grupos. Ele os encontrará em seu escritório. Pouco tempo depois, Abel ouve que a Brigada Branca também está chegando. E ele não está feliz com isso, pois não sabe como lidar com eles. Mas Rihia ressalta que os conhece há um tempo, então ele deve entendê-los o suficiente. Lin acha que Abel está sempre choramingando, e diz que ele deve aprender com Warren. Quando chegam ao escritório de Hugh, eles veem, a Brigada Branca já está lá,
e Phelps cumprimenta Abel. Abel retorna a saudação com sua resposta usual. Hugh agradece a todos e assume que Nina já os encheu, mas ele repete o ponto-chave. Goblin Archers foi visto no 5º andar da masmorra. Abel pergunta o quão confiável é a informação, e Hugh diz que é 100% confirmado. Os aventureiros que o viram trouxeram de volta as pedras mágicas como prova. Phelps então pergunta o que se espera que faça, e Hugh explica que ele quer que eles entrem na masmorra e verifiquem se há sinais de uma disputa de masmorra, que se refere ao crescimento explosivo na população de monstros. Hugh explica que já se passaram 10 anos desde o último, então eles provavelmente estão devidos a outro em breve. Hugh acredita que a aparência de Goblin Archers no 5º andar pode ser um sinal de alerta antecipado. Hugh acrescenta que eles receberão 100 moedas de ouro na frente e 200 mais após a conclusão. Abel pergunta se o único trabalho deles é confirmar se está realmente acontecendo. Hugh explica que, se for, eles devem retornar imediatamente à superfície para que a entrada da masmorra possa ser abandonada e paredes duplas montadas em um esforço conjunto entre a guilda e os cavaleiros regionais. Ele acrescenta que já informou o senhor local sobre a missão e compartilhou os planos de defesa. Abel acha que isso é muita preparação. Abel figuras que Hugh deve realmente acreditar que a disputa de masmorra já começou se ele estiver fazendo planos tão detalhados. Hugh concorda, dizendo que é melhor estar em excesso. Se estiver realmente acontecendo, eles precisarão de todas as forças disponíveis. Ele diz a eles para estarem prontos quando eles vão sair amanhã de manhã. Ele já emitiu um aviso fechando a masmorra para outros aventureiros. Finalmente, Hugh pergunta se eles estão dispostos a aceitar a missão, e ambas as partes aceitam ansiosamente o desafio. Na manhã seguinte, nos dormitórios da guilda, Hugh se prepara para sair, e os outros se perguntam para onde ele está indo tão cedo. Hugh diz que ouviu que a biblioteca Northside é muito avançada, então ele planeja estudar alquimia e secretamente espera encontrar mais informações sobre Akumas. Edo menciona que apenas os aventureiros de classificação são permitidos lá, mas Hugh já está preparado para isso. Amon então se pergunta se os rumores são verdadeiros sobre a biblioteca ter textos proibidos. No entanto, Edo ressalta que Hugh precisa ser uma classificação B para obter acesso, o que o deixa um pouco decepcionado, mas Nils o incentiva, dizendo que ele se qualificará em breve. Os outros também começam a se preparar para ir para a masmorra e desejam Real Luck antes que ele saia. Um pouco depois, Hugh chega à biblioteca. Ele acha que o sul era maior, mas gosta da atmosfera aqui. De repente ele vê a garota elfa que conheceu na cidade há alguns dias. Enquanto isso, ambas as partes chegam à entrada da masmorra. Abel percebe que a Brigada Branca tem apenas metade dos membros. Então Phelps explica que eles apenas trouxeram os aventureiros C ou mais. Quando o mestre da guilda pergunta se eles estão prontos para abrir o portão, Abel o impede. Ele tem um mau pressentimento. Ele então diz a Lin para usar a magia do vento para escanear o primeiro andar. Lin usa sua magia para escanear a área e vê mais de 100 monstros no primeiro andar. Eles percebem que a disputa de masmorra já começou. Hugh imediatamente ordena que seus homens alertem os cavaleiros e fechem os portões da cidade, pois os monstros estarão saindo a qualquer segundo agora. Na guilda, Nils, Ito e Amon observam que a masmorra está fechada para o dia e se perguntou se está conectado à questão de ontem. Nesse momento, um mensageiro chega e anuncia que o defeito de masmorra começou. De acordo com o protocolo de emergência, todos os aventureiros devem ir às paredes para ajudar a parar os monstros. Enquanto isso, Hugh conhece a garota elfa que se apresenta como Cira. Ela pergunta o que o trouxe para lá, e Hugh diz que ele quer estudar alquimia, que ela acha fascinante. Ele explica que espera criar um golem, o que a impressiona ainda mais, já que é uma tarefa muito difícil. Infelizmente, Cira não conhece nenhum livro especificamente sobre Golemcraft, mas ela diz que há alguns que podem ajudá-lo a aprender o básico. Cira diz a Hugh para segui-la e pergunta se ele gosta de ler. Ele diz que adora, mas não está contando livros há muito tempo. Cira brinca que ele faz parecer que faz décadas. Hugh então pergunta se ela é uma elfa, o que ela confirma, acrescentando que também é uma aventureira em um partido B-Rank chamado Wind, embora seja a única membro. Isso lembra Hugh do que Abel disse sobre haver apenas um elfo na cidade. Cira menciona que é incomum um elfo viver em um assentamento humano, mas ela está feliz por ter feito porque isso a levou a conhecê-lo. Ela então leva Hugh para a seção onde ele pode encontrar livros sobre Golemcraft. Enquanto isso, os portões da cidade se fecham enquanto tentam selar todo o acesso à masmorra. Percebendo que os monstros estão chegando, todo mundo toma suas posições. De repente, a porta da masmorra se quebra quando um horda
sai. Ryu rapidamente ordena que todos lancem ataques de longo alcance para enfraquecê-los antes que eles se aproximem demais. Eles conseguem adiar os duendes apenas o tempo suficiente para chegarem cavaleiros de Margrave Lune, o que dá a todos um alívio. Ryu está feliz por ter se encontrado com o comandante Neville ontem, mas mesmo assim, o número de goblins é muito maior do que durante a última debandada há 10 anos. Ryu fica mais preocupado enquanto os duendes continuam saindo da masmorra, desgastando lentamente os aventureiros e cavaleiros. Phelps diz à sua equipe para se preparar para uma longa batalha, especialmente porque eles estão apenas enfrentando duendes até agora. Abel e sua equipe estão totalmente preparados. Ele diz a Lin para conservar sua mana, mas também diz que, se ela tiver algum feitiço poderoso que possa ajudar a virar a maré, ela não deve hesitar em usá-lo logo. Eles logo ficam sem flechas, mas felizmente, outros aventureiros chegam com mais de todas as lojas de armas da cidade. Nils diz a Abel que ele tem uma mensagem do mestre da guilda, uma ameaça maior é provavelmente a caminho, e ele quer que a espada carmesim esteja pronta para lidar com isso. Emon ajuda a distribuir as setas, enquanto Edo se concentra na cura dos aventureiros feridos. Depois que eles finalmente derrotam a maioria dos duendes, Ryu diz a todos que é hora de descer da parede, e eles seguem sua ordem, prontos para ir à ofensiva. Lin usa sua magia do vento para ajudá-los a pousar com segurança, enquanto uma garota chamada Shenik cria uma parede de barro para bloquear os duendes. Abel e Phelps saltam sobre a parede e rapidamente derrubam os duendes, mostrando suas habilidades superiores. Eles logo se deparam com um enorme goblin e percebem que é o general dos duendes. Phelps acha que a batalha acabará quando o derrotar, mas Abel percebe que existem 3 generais, o que significa que o rei dos duendes deve estar próximo. Abel vem rapidamente com uma estratégia. Ele e Phelps assumirão um duende, enquanto Rihia e Xena lidam com o terceiro. Eles precisam ser rápidos para que possam terminar antes que o Goblin King apareça. Eles corajosamente enfrentam o desafio, mas assim que estão lutando contra os generais, Abel de repente sente algo e grita para que todos se abaixem. Uma poderosa barra de ar os atinge, e Abel percebe que o Rei Goblin estava disposto a sacrificar seus próprios generais para matá-los. Observando a batalha, Hugh acha que apenas a espada mágica de Abel e a lança de Phelps podem derrotar o rei. Mas mesmo com essas armas, elas parecem estar lutando contra um oponente tão formidável com tanto poder bruto. Enquanto Phelps é empurrado para trás, ele acha que as coisas não parecem boas para eles. Mas Abel de repente pisa na frente dele e cobra o rei dos duendes usando sua técnica de sombra perfeita. Ele então ativa sua técnica total de empalamento e esfaqueia o rei no peito. No entanto, mesmo depois de ser perfurado pela espada, o rei Goblin não cai, chocando a todos. Abel observa que ele não esperava que fosse tão fácil. Abel chama para Lin, e ela desencadeia seu feitiço mágico Chuva de Bala, que finalmente derruba o rei dos duendes. Todos estão aliviados por terem conseguido. Phelps percebe que Lin estava preparando seu movimento final o tempo todo, e Abel explica que é um feitiço poderoso, mas requer um longo encantamento. Enquanto isso, mais profundo dentro da masmorra, algo ainda mais aterrorizante é selado atrás de uma porta. Quando Ryo volta para a guilda, ele percebe que o salão cheia de aventureiros comemorando algo, então ele se pergunta o que se trata. Enquanto isso, Hugh deseja que ele também possa beber e relaxar porque ele ainda tem muita papelada para lidar. Ele observa que, além de tudo, os pesquisadores da Royal Capital chegarão em breve para realizar pesquisas sobre o incidente recente, e embora a masmorra esteja fechada por um mês, ele acredita que as consequências do ataque serão muito piores. Um tempo depois, Ryo conhece seus amigos que explicam a situação para ele. Ele finalmente entende por que eles estão bebendo álcool, mesmo que normalmente não seja permitido na guilda. Nils diz animadamente a Ryo sobre a especialista em espada de Abel, e como ele derrotou o Rei Goblin empurrando sua espada enquanto sinalizava Lin para libertar seu feitiço final. Edo acrescenta que na verdade, era uma chuva de bala, e deveria ser um dos feitiços de vitórias mais poderosos que existem. Então, Edo também se junta à discussão dizendo que apenas Abel conseguiu evitá-lo, mas ele se pergunta como ele fez isso. Nesse momento, Abel chega, e ele diz a eles que usou a Sword Skill Perfect Shadow, que é uma técnica para esquivar-se de qualquer tipo de ataque de longo alcance, incluindo Magic. Nils elogia Abel por sua performance heróica mais cedo, mas Abel insiste que Nils também foi ótimo em seu papel de apoio. Ryo encontra o nome de Sombra Perfeita,
bastante estranha, e Abel já esperava que ele dissesse algo assim. A conversa deles é interrompida pela chegada repentina de Lin e Ria. As meninas provocam Abel, dizendo que já esperavam que ele estivesse com Rio, já que ele parece ser sua pessoa favorita. Embora Rio suspeite que eles possam estar um pouco ciumentos, Lin pergunta a Rio se ele pode realmente criar paredes de gelo no ar. Ele confirma que pode, até cerca de 40 metros acima do solo, o que a surpreende. Rio assegura-lhe que não é fácil, que demorou muita prática. Lin observa que a maioria das pessoas não pode fazer isso e pergunta se é um feitiço original. Rio não tem certeza, então ela reformula, explicando que a maioria da magia é lançada recitando encantamentos existentes. Rio explica que os encantamentos são uma questão de preferência pessoal e variam de pessoa para pessoa, mas Lin ainda não entende bem. Nils então lembra a Rio que a comida desaparecerá se continuarem conversando, então Rio se desculpa. Abel explica que, de acordo com Rio, os encantamentos são usados principalmente para mostrar, e ele pode lançar feitiços sem eles. Isso deixa Lin se perguntando como essa coisa é possível. No dia seguinte, Rio descobre que seus amigos se reuniram em torno do quadro de empregos e se pergunta por que eles não estão trabalhando. Eles explicam que a masmorra está fechada, então planejam fazer uma missão de coleção na superfície. Mas há um excedente no mercado, para que ninguém esteja oferecendo contratos de extração. Eles perguntam se Rio também está procurando missões, mas ele diz que está procurando um tipo de minério que ele precisa para sua prática de alquimia. Eles acham que ele quer dizer minério de cobre mágico, o que é muito caro, mas Rio diz que são apenas 500.000 florins. Emon ressalta que são aproximadamente 50 moedas de ouro, e Nils brinca que deve ser bom ser tão rico. Nils lamenta que eles não podem ganhar nada sem empregos, então Rio tem uma ideia e decide contratar todos para coletar minério de cobre mágico. Eles se preparam para ir para a mina abandonada perto da vila de Rosei. A cerca de meio-dia de a pé, Rio oferece a cada um deles 4 moedas de ouro, independentemente do quanto eles coletam, e mais 25 moedas de ouro para cada peça de minério de cobre mágica que encontram. Sua única condição é que eles evitam perigo desnecessário e retornem com segurança. Nils pergunta se Rio tem certeza disso, mas Rio ressalta que 37 moedas de ouro ainda são menores do que ele pagaria pelo minério da cidade. No entanto, como não é um trabalho de guilda, eles não receberão nenhum crédito por isso. Todos eles aceitam felizmente a missão, e Rio retorna ao seu quarto apenas para ouvir alguma comoção lá fora. Ele olha para fora e fica surpreso ao ver alguns soldados intimidar uma garota, e ainda mais surpreso que aquele que tenta protegê-la não seja outro senão Dan, a mesma pessoa que Rio ensinou a uma lição há pouco tempo. Enquanto os cavaleiros tentam levar a garota embora, Dan a puxa para trás e os empurra para longe. Um soldado se prepara para atacá-lo, mas surpreendentemente perde o equilíbrio e cai. O próprio Dan parece inseguro do que aconteceu. O cavaleiro tenta atacar novamente, mas o mesmo acontece. Ele acaba no chão mais uma vez. Eles se perguntam o que está acontecendo. Nesse momento, Phelps chega de repente e exige saber o que os cavaleiros estão fazendo. Eles dizem a ele para não interferir, já que ele é apenas um aventureiro, mas ele responde que também é um nobre, apresentando-se como o herdeiro de abrigar Heinlein. Percebendo que é filho do ex-comandante dos Cavaleiros Reais, os soldados estão assustados e fogem rapidamente. Phelps elogia Dan por sua bravura e diz para ele levar a garota para seus amigos. Ele então se vira para Rio e pergunta se é ele quem Abel está elogiando tão bem. Apresentando-se como o capitão da Brigada Branca, Phelps diz que Abel lhe contou sobre Rio, mas depois de ver sua magia em primeira mão, ele tem certeza de que Rio é verdadeiramente talentoso. Rio se sente nervoso, então Phelps observa que o cavaleiro deve ter simplesmente escorregado, tentando não revelar os poderes de Rio, pois ele provavelmente quer mantê-los escondidos. Phelps acrescenta que, durante sua missão recente, Abel tinha certeza de que teria sido muito mais fácil lidar com o grande javali se Rio estivesse lá. Eles são então interrompidos pelo companheiro de Phelps, que lembra que eles estão atrasados. Antes de sair, Phelps agradece a Rio novamente por lidar com os cavaleiros. Enquanto eles se afastam, Rio observa o quão forte eles são, mas se pergunta por que o filho de um marquês está trabalhando como aventureiro. Mais tarde naquela noite, enquanto Rio está desfrutando de seu jantar, Abel o interrompe e pergunta por que ele está sentado sozinho. Rio brinca
que ele não pagará a conta de Abel, e que Abel deve tratá-lo já que ele é o veterano. Mas Abel sabe quanto dinheiro Rio tem, e se recusa. Quando o chefe pergunta o que eles gostariam, Abel ordena o especial do Daily. Rio então pergunta por que Abel está sozinho, provocando que ele deve estar planejando visitar o distrito da Luz Vermelha mais tarde, pegando Abel de surpresa. Quando Abel fica na defensiva, Rio pergunta se ele tem uma garota especial, e se é Lynn, mas Abel diz que gosta de Warren, então percebe que ele disse mais do que deveria. Rio observa que é um par incomum, mas admite que o amor vem em todas as formas e tamanhos. Ele então pergunta se Abel está interessado em Ria, mas Abel rapidamente nega. Rio o provoca por reagir como um estudante do ensino médio. Um termo Abel não entende. Quando Rio pergunta novamente por que ele está sozinho, Abel decide levá-lo junto. Eles vão ao mercado, onde Abel diz a Rock, um dos investigadores enviado a Lynn, é um velho conhecido dele. O investigador é guardado pelos Cavaleiros Reais, mas alguns deles são corruptos e escaparam hoje à noite. A tarefa de Abel é rastreá-los antes que eles causem problemas. Rio de repente impede Abel, apontando alguns aventureiros com capuz que ele não reconhece da festa de boas-vindas de Abel. Abel assume que eles estão aqui para a exploração da masmorra, mas Rio lembra que a masmorra está fechada. Eles seguem os homens em um beco, onde um homem encapuzado tenta lançar um ataque furtivo a Rio. Ele o bloqueia facilmente e rapidamente os leva com alguns blocos de gelo de cima. Rio os acha decepcionantes, esperando mais um desafio. Enquanto Abel percebe uma caixa de alquimia, Rio fica empolgado, mas Abel diz a ele que é para a investigação. Abel descobre que os homens são realmente aventureiros de Jacler, capital de Randelil, e se pergunta o que estavam fazendo lá. Ele decide entregá-los aos guardas da cidade. Rio brinca que essa é uma realização rara para ele, mas Abel diz que não é nada de novo. Rio então pergunta se gabando de suas aventuras para todos na festa conta como uma faz, levando Abel a perguntar como ele sabe disso. Enquanto Phelps está andando, os cavaleiros de anteriores tentam atacá-lo em vingança. No entanto, eles são interceptados por Xena, que os incinera com sua magia de incêndio, não deixando traços para trás, deixando Phelps impressionado. Mais tarde, um grupo de homens chega à cidade e se reúne com Hugh, que não está satisfeito quando pede que ele reabra a masmorra para sua investigação e forneça aventureiros para sua proteção. Um dos homens, Clive Staples, explica que Sua Majestade nomeou Earl Harold Lawrence, ministro dos Assuntos Domésticos, como um novo chefe de sua expedição de pesquisa, dando-lhes total autoridade sobre a equipe enquanto eles estão no campo. No entanto, Hugh lembra que alguns pedidos simplesmente não são realistas. Clive novamente enfatiza o que significa ter autoridade completa, mas Hugh acha que eles esqueceram o significado de irracional. O líder deles pede desculpas pela situação alimentar e diz que providenciará que os suprimentos sejam trazidos de cidades vizinhas, mas Clive insiste que a masmorra deve ser reaberta. Hugh faz uma pausa por um momento, então concorda com a condição de que, se algo acontecer com sua cidade ou seus aventureiros, a guilda não será responsabilizada. Ele acrescenta firmemente que, se não conseguirem aceitar isso, a masmorra permanecerá fechada. O homem concorda. Earl observa que eles podem contratar aventureiros a um bom ritmo, mas Hugh diz a ele que depende dos próprios aventureiros. Antes de iniciarem a exploração da masmorra, Hugh os avisa que não há registros da condição da masmorra após um ótimo título, para que eles continuem com cautela. Enquanto isso, o Rio visita o local onde a festa de Abel fica e acha que sua cafeteria deve ser legal. Antes que ele possa entrar, uma garota se aproxima e pergunta sobre a guilda, dizendo que precisa entregar uma carta importante lá. O Rio planeja comer primeiro, mas a garota insiste. Um pouco mais tarde, Rio a leva para dentro, e ela entrega a carta a Abel, dizendo que é do professor Hilarion. Abel lê, e descobre que o professor quer que ele apoie os mágicos do tribunal em sua investigação de masmorras. Rio pergunta se a masmorra não está fechada, então Abel explica sobre a parte da investigação, um olhar preocupado em seu rosto. Quando Rio pergunta se algo está incomodando, Abel conta a ele sobre um partido que nunca voltou, e não era apenas um partido. Dizia-se que o líder deles era um sobre-humano à beira da classificação S. Isso significa que eles não têm ideia do que acontece dentro da masmorra após um ótimo título. O Rio acha que a escolha inteligente seria permanecer em segurança, e se desculpa para fazer sua refeição. Enquanto a garota agradece por orientá-la, Via pergunta seu nome, e ela se apresenta como Natalie Schwarzkopf. Lynn reconhece sua família como os famosos mágicos da água, mas Natalie diz que não é tão impressionante. Lynn então pergunta se Natalie ouviu falar de um feitiço que pode evocar uma parede de gelo a alguma distância do lançador.
mas Natalie também não ouviu falar disso. Abel se pergunta por que Lynn é tão obcecado pelas habilidades do Rio, mas Lynn protesta, dizendo que qualquer mágico estaria interessado em aprender um feitiço assim. Nesse momento, Natalie interrompe para perguntar se a magia assim realmente existe, então eles dizem a ela que o Rio é capaz de fazê-lo. Nessa nota, Abel diz a eles que, se eles lutaram contra o Rio, nem mesmo os 4 juntos poderiam derrotá-lo, para que eles possam desistir. Além disso, o Rio não é do tipo para matar ninguém. Ele também aconselha Natalie que, se ela precisar de ajuda, e eles não estão disponíveis, ela pode perguntar ao Rio, que geralmente pode ser encontrado no quarto da guilda número 10 ou na biblioteca. Na manhã seguinte, Abel conhece a equipe de investigadores, enquanto Halarian explica que esse dispositivo mágico é usado para rastrear mana deixado no ambiente. Qualquer coisa que detectar será relatada à equipe de análise na barraca. Abel mostra grande interesse. Halarian pergunta se ele começou a gostar de alquimia, mas Abel diz que na verdade é seu amigo que está interessado no assunto. Isso surpreende o velho, pois ele nunca imaginou Abel como do tipo que tinha amigos. Por outro lado, os amigos do Rio voltam com o minério que ele havia solicitado, então ele os recompensa generosamente, fazendo-os muito felizes. Edo observa que a masmorra é surpreendentemente aberta mais uma vez, mas Rio acrescenta que é apenas para Dehan Hank e acima de aventureiros. Enquanto isso, a equipe de Abel continua se movendo mais fundo. Depois de 3 dias, eles chegam ao 7º andar sem encontrar monstros. Halarian explica que a equipe de análise na superfície está revisando suas leituras, mas ainda não acharam nada em comum. Abel acha que eles precisam ir mais fundo. Nesse momento, ele percebe que os pesquisadores da Royal Central University estão com pressa, então o Rio observa que eles estão assumindo que os monstros do grande título vieram de baixo do 38º nível. No dia seguinte, Hugh explica que os partidos E e F não podem entrar na masmorra, mas eles podem realizar trabalhos alternativos transportando alimentos de outras cidades, o que exigirá segurança. Ele acrescenta que a Brigada Branca já está envolvida, mas eles poderiam usar mais voluntários. Hugh então pergunta sobre a cor das pedras coletadas durante o grande título, e Hugh diz que eles estavam pálidos, o que o surpreende. Enquanto isso, a equipe de exploração descobre uma porta estranha na masmorra. Um dos investigadores menciona que pode estar conectado a outro lugar. Clive está emocionado por sua equipe ter sido o primeiro a encontrar esse portão, então ele ordena que todos criem o equipamento e comecem a examiná-lo imediatamente. Eles rapidamente colocam tudo no lugar, mas assim que a ferramenta mágica toca o portão escuro, todos desaparecem de lá. No momento seguinte, todos se veem cercados por um abismo escuro. Abel rapidamente chama seus camaradas perguntando se eles estão bem, e eles confirmam. Ele então caminha até Harold e pergunta o que está acontecendo. Harold responde, dizendo que eles foram realocados. Ao mesmo tempo, Clive e sua equipe também foram transportados em outro lugar no abismo escuro. Considerando a situação deles, Clive imediatamente ordena que os outros aventureiros parem de ficar por aí e começarem a examinar o ambiente ao mesmo tempo. Eles precisam ficar muito cautelosos, porque nunca sabem o que pode parecer. Enquanto os outros estão verificando a área, um dos aventureiros se aproxima de Clive e pede que ele explique o que aconteceu. Clive responde que ele não pode dizer com certeza, mas é provável que eles tenham sido teleportados para esse lugar estranho. É por isso que reunir informações sobre o ambiente é tão importante agora. Clive acredita que o portão provavelmente é responsável por isso. Sua teoria anterior afirmou que os monstros do Grande Javali vieram de baixo da 38ª camada da masmorra. Mas, com a maneira como as coisas estão se desenrolando agora, essa teoria está claramente provada errada. Ele acredita que há uma forte chance de o próprio portão ser a verdadeira fonte de tudo. No entanto, como Clive pensa por um momento, ele percebe que isso pode realmente ser uma coisa boa. Descobrir a rota real do Javali seria uma excelente descoberta, especialmente porque contradiz diretamente a teoria atual predominante. Clive sorri quando percebe que, se ele puder fazer descobertas vitais durante esta investigação, pode ser suficiente para promovê-lo ao chefe de departamento. Nesse momento, um dos aventureiros chama Clive, apontando para trás e dizendo que houve algo vindo dessa direção. Em outros lugares, Natalie e 2 outros magos estão ocupados tentando usar sua bússola mágica para rastrear onde esse grupo de aventureiros foi teleportado. Mas eles são jogados em confusão, porque cada vez que a bússola mágica dá uma leitura, o resultado desaparece um segundo depois, alguns momentos passam e, em seguida, a bússola mostra brevemente que os aventureiros estão no 40º piso. Mas, com a mesma rapidez, a leitura desaparece novamente. Naquele momento, um homem chamado Christopher Blatt
entra. Ele se apresenta como um dos organizadores da investigação e diz que também está agindo diretamente sob as ordens do rei. Ele então pergunta à pessoa responsável se há algo incomum acontecendo dentro da masmorra agora. O mago responsável hesita em responder, mas Christopher percebe isso. Ele observa que é natural ser cauteloso em compartilhar informações, pois elas pertencem a diferentes organizações, mas, por enquanto, ele só pede que eles compartilhem o que podem, para mostrar como as coisas se tornaram sérias. Christopher diz a eles que os aventureiros que entraram na masmorra apenas alguns momentos atrás, desapareceram diante de seus olhos. Natalie e os outros aventureiros ficam chocados ao ouvir isso. Christopher continua explicando que estava prestes a entrar na masmorra com um grupo de aventureiros locais que haviam contratado, mas assim que cruzaram a entrada da masmorra, os aventureiros desapareceram de repente. Natalie ouve de perto e responde que suas leituras de bússola mágica também sugerem que múltiplos desaparecem. Ela explica que o último desaparecimento que ela detectou aconteceu no 40º andar. Christopher fica chocado com isso, porque o mais profundo aventureiro já alcançou antes, foi a 38ª camada. Disse que qualquer coisa além da 30ª camada é um desafio, mesmo para os partidos classificados por B. Ao ouvir isso, o aventureiro responsável fala. Ele diz que um dos partidos classificados por Lune, The Crimson Sword, estava escoltando sua equipe, e ele acredita firmemente que eles ainda estariam juntos agora. Natalie ouve isso e não gosta do som, mas depois de alguns momentos, de repente ela recebe uma ideia e rapidamente sai para colocá-la em ação. Enquanto isso, o aventureiro responsável menciona que ele já enviou um mensageiro para a guilda do aventureiro, para que ele espere que o mestre da guilda venha assim que ouvir as notícias. Naquela mesma tarde, Nina chega à guilda e diz a Hugh que algo deu terrivelmente errado na masmorra. Toda a equipe de investigação desapareceu de repente sem deixar vestígios. Ela também explica que Christopher, o reitor da faculdade de magia, está pedindo que Hugh venha à entrada da masmorra imediatamente. Ao ouvir isso, Hugh começa a suar, imaginando se esse desaparecimento também inclui Abel e seu partido. Sem desperdiçar outro momento, ele pula e declara que está saindo imediatamente. Ele instrui Nina a manter o restante da equipe em espera e agarra o casaco enquanto lhe diz para montar suas ligações no ponto de entrada da masmorra. No entanto, ele deixa claro que os aventureiros da guilda ainda não devem conhecer nenhum detalhe. Em vez disso, ele diz a Nina para simplesmente informá-los que explicará tudo assim que confirmar a verdade da situação. Enquanto isso, Hugh é visto entrando na biblioteca enorme da cidade porque ele precisa conferir alguns livros muito importantes. Mas depois de um tempo, ele fica sobrecarregado, percebendo que a biblioteca é tão enorme que ele nem sabe por onde começar a procurar. Ele sobe as escadas com um suspiro, murmurando que ele realmente deseja que Cira estivesse aqui para ajudá-lo. Hoje acaba sendo seu dia de sorte, pois Cira é visto parado ao seu lado. Vendo a Hale, acende com emoção e corre, explicando que ele veio comparar registros de eclipses passados e ótimos furos de título, mas ele está completamente perdido para onde procurar. Cira diz que ele tem sorte porque ela sabe exatamente onde esses registros são mantidos, então ela lidera o caminho. Enquanto guiava, Cira pergunta se ele acredita que poderia haver uma conexão entre eclipses e ótimos furos de título. Hugh responde que ele suspeita que possa haver um link parcial. Ao ouvir isso, Cira assente e diz que está certo em pensar assim. Ela confirma sua suspeita. Ela então explica que já estudou esse assunto antes e descobriu que todo o grande título da história foi precedido por um eclipse. No entanto, ela ressalta que desta vez é diferente, pois não era apenas um eclipse, era completo. É isso que torna esse caso incomum. Curiosa, ela se vira para Hugh e pergunta como ele conseguiu chegar à mesma conclusão. Hugh endurece a pergunta, percebendo que não pode dizer a ela a verdade que estava lutando em um Kuma bem no meio do eclipse. Para evitar suspeitas, ele muda rapidamente o tópico e pergunta a Cira o que determina o brilho de uma pedra mágica. Cira imediatamente percebe que está apenas tentando evitar a pergunta, mas ela ainda responde. Ela diz a ele que quanto mais um monstro vive, mais brilhante e mais vívida, sua pedra mágica se torna. Hugh concorda, dizendo que soube que a si mesmo durante uma jornada anterior com um amigo, mas o que o incomoda é que todas as pedras que ele colecionou dos monstros durante o título de furo acabou sendo pálido e monótono. Se eles tivessem sido coloridos, isso significaria que monstros mais velhos dos níveis mais baixos de masmorra estavam ressurgindo. Ao ouvir isso, Cira responde que Pale Stones sugerem que os monstros haviam apenas recentemente gerado. Hugh assente, mas depois aponta o quão estranho é para um grupo inteiro de monstros aparecer tão de repente e de uma só vez,
completamente do nada. Dito isto, se os monstros fossem criados manualmente, Ryo ressalta que seria necessário uma enorme quantidade de mana. Sira concorda, admitindo que ainda há muitos mistérios em torno deste caso. No entanto, ela revela que já sabia sobre as Pale Magic Stones. Alguns discos antigos sobre um excelente título passado mencionaram que os monstros na época também tinham pedras pálidas. Ryo fica chocado ao saber que esses registros existem, mas Sira explica que eles estão em más condições, então mesmo a maioria dos bibliotecários não sabe sobre eles. Ela pergunta se ele quer vê-los e Ryo imediatamente diz que sim. Então Sira o leva aonde os registros são mantidos. Enquanto isso, os aventureiros permanecem presos no abismo. Harold quebra o silêncio, dizendo que a estranha sensação que eles sentiram agora lembraram-lhe a magia de teletransporte que ele experimentou em uma masmorra das províncias ocidentais. Ele tem certeza de que eles foram realocados provavelmente para outro andar da masmorra. Para confirmar, ele pergunta a um dos magos do partido se seus instrumentos estão funcionando. O mago verifica e acena, dizendo que o dispositivo usando a magia do vento está funcionando perfeitamente. Ele acredita que a equipe de superfície deve ser capaz de enviar informações sobre sua localização. Ao ouvir isso, Lin ilumina com esperança, dizendo uma vez que eles conhecem sua posição, a equipe de superfície provavelmente enviará ajuda. Mas Harold não está tão confiante. Ele diz que algo se sente errado na aura em torno deste lugar. Voltando a Rhea, ele pergunta se ela também notou que Rhea se concentra por um momento. Então diz que a aura é quase idêntica à encontrada na praça do santuário. Abel reconhece a referência imediatamente, percebendo que eles estão falando de um feitiço sagrado que apenas sacerdotes de alto índice podem lançar. Rhea explica ainda mais, é considerado a magia defensiva final, capaz de bloquear todos os ataques físicos e mágicos. Ao ouvir isso, Abel conclui que eles estão presos dentro de uma barreira maciça. Rhea concorda, apontando que deve ser enorme, pois eles nem conseguem sentir onde estão os limites. Abel então se vira para Lin e pede que ela use sua técnica de sonda para escanear o ambiente. Ela faz isso, e rapidamente se reportava: existem várias presenças humanas a cerca de 500 metros à frente, aproximadamente 1000 humanos, e 50 outras formas de vida que ela nunca encontrou antes. Harold assume que deve ser Clive e seu partido, já que eles provavelmente foram arrastados para esse abismo da mesma maneira. Com isso, o grupo decide ir em direção às assinaturas humanas. Enquanto isso, Hugh finalmente chega à entrada da masmorra onde Christopher está esperando. Christopher informa que os aventureiros provavelmente foram teleportados até o 40º andar. Hugh sente o peso da situação instantaneamente. Atingir esse piso é impossível. Mesmo que eles mobilizassem todos os aventureiros da cidade, Christopher alerta que o verdadeiro problema não é apenas o desaparecimento deles, é a causa. Se eles não sabem por que isso aconteceu, não há garantia de que isso não aconteça novamente. E ele se recusa a colocar a si mesmo ou a seus homens em tanto perigo. Hugh concorda, dizendo que seria imprudente colocar em risco os aventureiros locais nessas circunstâncias. Por enquanto, tudo o que eles podem fazer é esperar e esperar o melhor. Enquanto isso, Clive e sua equipe são emboscados quando chamas roxas chuvam a partir das opções acima. Alguns aventureiros conseguem levantar barreiras e sobreviver, enquanto outros são queimados vivos. Enquanto Clive olha para os monstros que se aproximavam, seus olhos se arregalam de horror. Estes são demônios. Ele só lê sobre eles em livros, mas sua aparência combina perfeitamente com as descrições. Os magos fazem o possível para revidar, mas estão claramente sendo dominados pelos demônios. Pouco tempo depois, Abel e os outros chegam ao local, chocados com o que vem. Rhea analisa mais de perto os monstros e os reconhece imediatamente como demônios. Os demônios são inimigos dos deuses e anjos, imunes à maioria da magia e muito mais fortes do que qualquer humano. A voz de Lin carrega uma pitada de medo enquanto ela pergunta por que os demônios estariam até aqui. Harold não hesita e ordena que os aventureiros se preparem para a batalha. Enquanto isso, Clive começa a aceitar seu destino, já que os demônios continuam avançando e eles não têm meios reais para revidar. Mas, naquele momento, várias flechas mágicas chovem sobre os demônios de uma só vez. Os aventureiros do lançamento de Harold lançam ataques mágicos de longa faixa contra os demônios. E, para sua surpresa, isso realmente causa danos. Rhea fica chocado com essa descoberta, já que os livros afirmam que os demônios estão imunes à magia. Acontece que esses registros nunca foram confirmados. Os aventureiros continuam mantendo-se firme com seus feitiços, mas o número esmagador de demônios preocupa Harold.
Ele teme que os magos fiquem sem mana antes que possam derrotar todos eles. Abel rapidamente decide que eles terão que se juntar à batalha com combate próximo. Enquanto ele examina o campo de batalha, ele percebe um diabo muito maior em pé atrás do resto. Abel percebe que é preciso ser o diabo boss, e que derrotá-lo pode ser a chave para acabar com essa luta. Abel lidera seu partido direto para o campo de batalha, e juntos eles conseguem cortar várias ondas de demônios com facilidade. Harold os vê lutar, e agora ele sabe por que o partido da Espada Crimson tem uma reputação tão boa. Mas, depois de alguns minutos de batalha, Lynn e Rhea ficam sem mana, deixando-os vulneráveis. Eles pedem a Warren para cobri-los, mas a situação piora quando revelam que também estão sem poções mágicas. Abel rapidamente examina o campo de batalha e vê que há 6 demônios. Ele começa a questionar se eles podem realmente terminar a luta sem o apoio de Lynn e Rhea. Naquele momento, Rhea avisa urgentemente a Abel que o diabo com a incompatibilidade morre é na verdade um príncipe demoníaco. Ela explica que eles são a forma imaturosa de um senhor demônio, e apenas 4 podem existir ao mesmo tempo. Rhea acrescenta que apenas um herói já foi registrado derrotando um, então Abel deve ser extremamente cauteloso. Ao ouvir isso, Abel toma sua decisão. Ele dá um passo à frente e declara que lutará para derrotar todo o diabo, exceto o príncipe demoníaco, já que ainda há uma chance de algo inesperado quebrar a barreira e ajudá-los a escapar. Olhando para Rhea com um sorriso, ele diz a ela para não parecer tão triste. Voltando-se para enfrentar os demônios, Abel pensa consigo mesmo que essa situação não é tão aterrorizante quanto quando o Griffon já estava de olho neles. Com isso, ele segue pela frente e derrota 2 demônios usando apenas sua espada. É quando o próprio príncipe demoníaco dá um passo à frente, sinalizando claramente que ele quer um duelo de com Abel. Abel e o demônio se chocam ferozmente, mas não demorou muito para Abel perceber a enorme lacuna na força no fundo. Ele sabe que não tem chance. Os magos, se esforçando para seus limites, juntam o último de sua mana e o lançam no príncipe demônio, mas seus feitiços não têm nenhum efeito, confirmando que a magia é completamente inútil contra ele. Para piorar a situação, os demônios restantes continuam bombardeando-os com bolas de fogo roxas, quebrando constantemente suas defesas, com sua força desaparecendo e sem esperança à vista. Os aventureiros começam a aceitar a possibilidade sombria de que esse pode ser o fim para eles. O preço demoníaco cobrem Abel, e como último recurso, Abel desencadeia sua técnica de espada secreta 0 turno, com o objetivo de cortar a cabeça, mas o demônio se afasta no último momento e bate em Abel com força no chão, usando sua espada para se sustentar. Abel luta para ficar, já tendo aceitado seu destino. Ele simplesmente pede desculpas a Rhea por ser muito fraco. O príncipe demoníaco se prepara para acabar com ele, quando de repente uma gota de água cai do teto, e Rhea desmaia, até enfiando o patamar. Confuso, Abel pergunta o que Rhea está fazendo aqui. Rhea responde com confiança, dizendo que está aqui para salvá-los, é claro. Ele sugere que eles se retirem imediatamente, mas Abel rapidamente o avisa sobre o poderoso príncipe demoníaco que eles estão lutando. Rhea olha para o príncipe demoníaco e zomba, dizendo que a criatura é fraca demais para ser um verdadeiro príncipe demoníaco. Com confiança, ele caminha direto em sua direção, mas Abel pede que ele fique para trás, insistindo que o demônio é perigosamente forte. Os Devils lançam um ataque longo em Rhea, mas ele o bloqueia casualmente com sua técnica de terras de gelo. No instante seguinte, ele desencadeia seu ataque a jato de água, cortando as cabeças restantes do Devils em um único ataque. Vendo seus homens derrotados com tanta facilidade, o príncipe demônio fica nervoso e agarra sua espada com força, mas Rhea só sorri, retira sua lâmina de gelo e diz que eles deveriam acabar com isso. Anteriormente, Natalie vai correr para o quarto de Rhea procurando por ele, mas seus colegas de quarto a informam que ele não está lá. Desde que ele foi à Biblioteca do Norte, ela os agradece e corre, mas infelizmente ela não sabe onde está, então ela mais uma vez pede ajuda a eles. Depois de finalmente receber instruções, Natalie encontra Rhea na rua, vendo como ela fica exausta. Ele imediatamente pergunta o que está errado. Ela explica que Abel e seu partido desapareceram dentro da masmorra. Percebendo a seriedade da situação, Rhea cria um carrinho de gelo e diz a ela que pode discutir os detalhes sobre o caminho enquanto viajam. Ela diz a ele tudo. Curioso, ele pergunta por que ela veio a ele especificamente. Natalie explica que Abel disse uma vez que, se ela precisasse de ajuda e ele não estivesse por perto, ela deveria ir a Rhea porque ele nunca recusaria. Rhea se sente orgulhoso de que seu amigo pense tão bem dele e decide entrar na masmorra. No entanto,
Os guardas bloqueiam seu caminho não querendo perder tempo. Ele cria 2 paredes de gelo e força seu caminho para dentro. Natalie havia dito a ele que o sinal veio do 40º andar, então ele sabe que não pode se dar ao luxo de cair no chão por andar. Usando sua magia de gelo, ele abre um buraco no chão que o leva direto aos níveis mais baixos. Por fim, ele chega ao 40º andar, onde a festa de Abel precisa desesperadamente de ajuda. Ri-Rio brinca com o príncipe demoníaco, perguntando por que ele não parece ansioso para lutar. Ele levanta a espada, quase como se ousasse o príncipe a atacar. O demônio finalmente cobra, mas para Rio ele é muito lento. Com um único desvio, Rio corta o pescoço, cortando a cabeça de maneira limpa. Rio pensa consigo mesmo que o demônio é dolorosamente lento em comparação com Leonor, enquanto Abel olha em descrença, imaginando que tipo de técnica esse era, mas, para o choque deles, o demônio calmamente recolocava sua cabeça decepada. Rio acha que o príncipe demoníaco está apenas compensando sua força perdida, mas mesmo assim, parece muito fraco por alguém de sua classificação. Ele se pergunta brevemente se a criatura pode até entendê-lo, embora não haja tempo para conversar. Em vez disso, ele decide testar seus poderes regenerativos. Rio convoca 256 jatos de água que atingem o príncipe demônio de todas as direções, cortando-o em milhares de peças. A força ainda quebra sua pedra mágica. Antes que ela possa quebrar, o príncipe demônio a congela, deixando todos atordoados. Abel, aliviado, obrigado a Rio por salvar suas vidas. Rio responde casualmente que aceitará o pedido de desculpas na forma de jantares gratuitos, e Abel promete de bom grado tratá-lo durante toda a semana. Rio corre para frente e abraça Abel, que se sente culpado por fazer com que ela se preocupe. Arthur então se apresenta como consultor no Bureau of Royal Magicians, e pessoalmente agradece a Rio por sua ajuda. Rio afasta, dizendo que não é nada, mas ele não pode deixar de notar os magos caídos. Arthur reconhece, explicando que alguns não tiveram a sorte de sobreviver. Ele acrescenta que, uma vez que seus mágicos se recuperam de mana suficiente, eles começarão a reunir os restos mortais. Abel sugere que eles também coletam as pedras mágicas do diabo, para que possam vendê-las e distribuir o dinheiro às famílias dos mortos. Rio concorda, mas se pergunta o que Abel significa pelo diabo. Abel explica que essas criaturas supostamente não apareceram nas províncias centrais há centenas de anos. Isso faz Rio se lembrar de como Leonor se apresentou como um Akuma, e ele começa a se perguntar se há uma diferença entre os dois. Percebendo que ele foi perdido em pensamento, os outros perguntam se algo está errado. Rio então menciona que, quando desceu do 39º ao 40º andar, sentiu um campo especial, embora pareça ter desaparecido agora. Abel sugere que o campo pode ter desaparecido porque derrotou o príncipe demônio. Rio concorda, observando que em uma masmorra típica, derrotando o chefe geralmente desencadeia uma saída segura. Abel não entende bem o que ele quer dizer, mas Rio continua explicando que, quando chegou, sentiu algo estranho perto das escadas. Ele acha que eles deveriam investigá-lo no caminho de volta. Talvez esteja conectado ao que aconteceu aqui. Eles percebem que as pedras mágicas do diabo são negras. Arthur lembra que, quando era um aventureiro, ele já encontrou um diabo nas províncias ocidentais, embora não tenha conseguido derrotá-lo. Ele acrescenta que esta é na verdade a primeira vez que vendo a pedra mágica de um diabo. Rio concorda, observando que também não há registros de tais pedras nos templos das províncias centrais. Arthur continua explicando que os demônios aparecem repentinamente e aleatoriamente, o que levou muitos a acreditar que possuem magia do espaço-tempo, uma revelação que surpreende muito Rio. Enquanto isso, outro partido de heróis reúne em torno de um homem feito altar quando Leonor aparece de repente, tendo sentido algo em comum. O líder do partido corajosamente avança, declarando que ela é o senhor demoníaco que ele derrotará. Leonor fica surpreso ao se ouvir chamado senhor demoníaco. Outro membro do partido explica que o altar foi construído através de grandes sacrifícios, e acredita-se amplamente que a conquistaria o senhor demônio. Leonor se pergunta quem são essas pessoas, e por que elas gostariam de convocar esse ser. O garoto se apresenta como um herói chamado Roman, declarando que ele matará o senhor demônio. Ao ouvir que ele é um herói, os olhos de Leonor se iluminam de emoção. Ela acha que, como ele leva o título de herói, ele também deve ser forte, e que enfrentá-lo trará seu grande entretenimento. Leonor se prepara para lutar contra Roman, mas ele se mostra fraco demais e ela o derrota com facilidade. Ela então diz aos companheiros que eles estão livres para atacá-la se desejarem,
mas adverte que, se o fizerem, ela não terá escolha a não ser se defender. Na sua opinião, ela também observa que eles deveriam estar mais preocupados com o herói caído. Nesse momento, ela percebe uma joia preta, e pensa que, embora a luta fosse muito chata, colecioná-la justificaria seu esforço. Roman mais uma vez a chama de Senhor Demônio, que irrita Leonor. Ela diz a eles que, se todos trabalharem juntos, poderão realmente ser capazes de derrotar o atual Senhor Demoníaco. Deixando a festa atordoada, ela acrescenta que há até os humanos tão fortes quanto ela. Leonor se lembra de sua luta com Rio, dizendo que foi realmente agradável. O grupo fica chocado ao perceber que ela não é um Senhor Demoníaco. Afinal, finalmente, ela se apresenta como Leonor, e diz a Roman para se tornar o humano mais forte que pode, para que um dia eles possam ter uma batalha adequada. No entanto, Roman ainda se recusa a acreditar que pode haver um humano mais forte que ele. Antes de sair, Leonor sorri e diz a ele que Rio é cerca de 10.000 vezes mais forte do que ele. Enquanto isso, Rio e os outros se deparam com outro grupo de aventureiros de Lune. Arthur suspeita que os homens de Clive provavelmente os contrataram na esperança de garantir a rota para o primeiro andar. Abel então percebe que não eram apenas suas festas do 10º e do 11º andar que foram teleportadas para o 40º andar. Rio percebe uma esfera negra e percebe que deve ser a anomalia que ele pegou mais cedo. Arthur admite que nunca viu nada parecido antes. Ele ressalta que estava emitindo mana apenas momentos atrás, mas agora a energia desapareceu. Felizmente ele tem uma bolsa de barreira que pode impedir que a mana vaze ou saia. Rio pergunta se ele pretende recuperá-lo, e Arthur confirma, explicando que é a única evidência deles. No caminho de volta, Abel mais uma vez agradece a Rio por salvá-los. Rio lembra de sua promessa de alimentá-lo durante toda a semana, mas acrescenta que, se Abel realmente quer mostrar sua apreciação, ele gostaria de saber mais sobre a loja de curry que ele mencionou. Abel promete tratá-lo de um delicioso curry, e Rio alerta que, se ele esquecer sua promessa, ele o cortará em pedaços ainda menores do que o príncipe demoníaco. Algo Abel não pode deixar de rir. Eles finalmente chegam lá fora, onde Hugh fica aliviado ao vê-los seguros. Natalie cumprimenta o grupo, e Abel agradece, dizendo que era apenas porque ela ligou para Rio que eles foram capazes de voltar vivo. Hugh está feliz em ver Abel, mas deseja que ele se atenha a empregos mais seguros na superfície. No entanto, ele está claramente descontente que Rio ignorou os avisos dos guardas. Rio oferece um pedido de desculpas, mas Arthur entra, apontando que eles apenas sobreviveram graças a Rio. Hugh fica chocado ao ouvir isso, e Arthur acrescenta que eles podem discutir o assunto mais tarde na tenda. Antes de sair com ele, Hugh diz a Ryle que eles não terminam de discutir o assunto. No entanto, ele acha que merece apreço pela ajuda, que alivia Rio. Arthur diz a Hugh que eles encontraram 50 demônios e até um príncipe demoníaco, o que deixa Hugh atordoado. Ele está surpreso que eles tenham conseguido voltar vivo, embora Hugh admita que não deveria ficar muito surpreso. Afinal, foi a festa de Abel. Arthur explica que, embora Abel tenha lutado de maneira impressionante, o príncipe demoníaco quase o matou, chocando Hugh. Ele então pergunta se foi Rio quem derrotou o demônio, e Arthur confirma. Curioso, Arthur pergunta a Hugh quem é aquele garoto, mas Hugh admite que também não sabe. Tudo o que ele sabe é que Rio uma vez ajudou a Abel a retornar em segurança de sua jornada para as Montanhas Maléficas. Arthur observa que seu maravilhoso Abel tem um aliado tão poderoso, alguém capaz de matar um príncipe demoníaco em um flash. Hugh, no entanto, não entende o que ele quer dizer em um flash, então Arthur esclarece que tanto o príncipe demoníaco quanto os demônios foram mortos em segundos. Arthur acredita que nada é mais importante do que garantir que seu país permaneça do lado bom deste mágico sem precedentes. Se os aristocratas o provocassem, isso poderia causar sérios problemas. Por esse motivo, Arthur decide não deixar nenhum registro oficial das ações de Rio. Hugh concorda e escolhe deixar o nome de Rio fora de seus próprios relatórios, raciocinando que a cidade deles não pode se dar ao luxo de tornar um inimigo de alguém tão poderoso. Na manhã seguinte, Rio vai correr com seus amigos, mas eles lutam para acompanhar o ritmo. Ele os incentiva, dizendo que o importante é seguir em frente, mesmo que eles tenham que desacelerar. Mais tarde, enquanto caminhava pela cidade, Rio se sente um pouco inquieto, pensando que pode ser porque a batalha de ontem terminou tão abruptamente. De repente, ele pega um perfume no ar vindo de um restaurante próximo e rapidamente corre em direção a ele. Quando Rio abre a porta, ele já encontra Cira lá,
também desenhado pelo delicioso Curry. Ela diz a ele que é o melhor da cidade e até o convida a se sentar ao lado dela. O barman pergunta que nível de especiarias eles gostariam e ambos pedem quentes médios. Ryo então percebe que o Cira já terminou um prato de curry. Ela rapidamente explica que os elfos têm um alto metabolismo e insiste que ela não está tentando competir com ele. Ryo simplesmente responde que nunca disse nada assim. Cira pergunta a Ryo onde ele mora, e ele diz a ela que fica no dormes da guilda. Ela o provoca, perguntando se é onde todos os novatos vivem, mas então adivinha que, desde que ele visitou a biblioteca de Northside, ele deve ser pelo menos D-Ranked. Ryo confirma que ele foi promovido a D-Rank após o registro, o que a impressiona, pois ela já o considera bastante forte. No entanto, Ryo diz que é a primeira vez que alguém lhe disse isso. Cira pensa por um momento. Então sugere que talvez outros simplesmente não saibam o que procurar. Depois de terminar a refeição, Ryo pergunta a Cira por que ele não a viu na guilda, mesmo que ela seja uma aventureira. Ela explica que, até recentemente, estava sediada na capital real, e como tem um contrato de longo prazo, ela não visita a guilda com frequência. Cira revela que ela é instrutora de espada da Ordem dos Cavaleiros de Margrave Lune, o que faz Ryo se perguntar se ela também ensina espada. Ela diz de brincadeira a ele que é muito mais forte do que parece, inclinando-se perto demais e deixando-o perturbado. Curiosa, ela pergunta se ele tem planos, já que gostaria de ter uma batalha simulada com ele. Ryo, embora um pouco nervoso, concorda em se juntar a ela. Antes do início da partida, Cira observa que desde que ele entrou no restaurante ela podia sentir sua frustração como se estivesse com fome por uma batalha real. Surpresa, Ryo pergunta como ela sabia que ele poderia usar uma espada. Cira sorri e explica que também é um portador de magia e lâmina. Com isso, os dois começam formalmente sua partida de prática. Cira o cobra, mas Ryo consegue evitar seus ataques, o que a deixa impressionada. Decidindo parar de segurar, ela desencadeia todo o seu poder. Ryo rapidamente percebe que se tornou muito mais rápida, e durante o combate próximo sua espada se encaixa, forçando-o a se render. Para sua surpresa, Cira está encantado. Esta é a primeira vez que alguém consegue suportar sua técnica de túnica de vento. Só então, Ryo percebeu que estava usando a magia do vento para aumentar sua velocidade. Cira pergunta quem o ensinou a lutar assim, e Ryo responde que era seu mentor, o mesmo que lhe deu seu roupão. Juntando as peças, ela percebe que era o Rei de Fadas. Surpreendida, ela observa que ele é realmente feliz, já que o Rei de Fadas é praticamente uma lenda. Nesse momento, Rolita chega para lembrar Cira de sua nomeação com o mestre Alfonso. Antes de sair, Cira diz a Rolita que Ryo é importante para ela e pede que ela o acompanhe para casa, deixando Rolita visivelmente surpresa. Enquanto saem, Rolita ainda se surpreende que esse cara seja tão importante para Cira. Nesse momento, Ryo encontra Hyug em sua carruagem, que convida Ryo em sua carruagem. No caminho, Hyug diz que Arthur já o informou sobre sua batalha heróica, mas ele não pode simplesmente ignorar sua desobediência. Então ele tem um emprego para ele como punição. Hyug diz a Ryo que desde que ele se registrou, ele só assumiu empregos relacionados a dungeon. Então, como castigo de Ryo, ele acompanharia um grupo de comerciantes em uma viagem de ida e volta a Witness. Esse foi o episódio 8. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assistir ao próximo vídeo na tela.